Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês, semanalmente, informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas-feiras no Ânima Saúde. E hoje o nosso convidado é médico. E ele é oftalmologista. Ele é especialista em cirurgia refrativa e cirurgia de catarata. Ou seja, já pode começar a enviar esse episódio aqui, né, para a família toda, que sempre tem alguém com essa história aí. Casado com a Letícia, pai do Pedro e católico. Seja muito bem-vindo, Leonardo Fontana, ao nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Diogo. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer um programa legal para ajudar as pessoas, passar muita informação útil. Com certeza. Que isso sirva de ajuda para muita gente aí. Prazer é todo nosso tê-lo aqui. Até mesmo porque oftalmologia, né, amor? Até a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Porque passa batido na faculdade oftalmo, né? Tem uma, sei lá, uma leve lembrança de oftalmologia na faculdade. Que às vezes as pessoas chegam nos consultórios hoje em dia, não, porque eu tive um problema no olho, fui no clínico, normalmente o clínico atrapalha o atendimento. É verdade. O pessoal não foge de olho na faculdade, mas a gente passa muito batido. Tem algumas especialidades na faculdade, né? Anestesia é uma delas, mas eu fiz a especialidade, eu fiz residência, então consegui saber sobre anestesiologia, né? Mas não sabia nem que anestesia era médico. Não é? O médico, né? Agora, oftalmo a gente passa muito batido, né? Eu acho que eu devo ter tido uma aula na faculdade e olhe lá. E engraçado que ninguém sai dessa vida sem um óculos, não né? sai. Então, olha aí. É uma coisa importantíssima, né? Eu rodei um serviço legal. Sério? Na minha faculdade não tinha, não. Foram 6 meses, mas assim, muito superficial. E na minha época, na prova de residência, a oftalmo era dos mais concorridos na nossa época. Então, na minha época era concorrido também, gente. Como é que vocês escolhem fazer oftalmo numa faculdade que quase não tem? Na sua faculdade tinha também ou não? Na minha faculdade tinha, e eu tive a sorte também de poder fazer um internato num hospital muito legal, no Hospital da Aeronáutica, e eu tive a oportunidade de rodar em oftalmo durante o internato. Isso... Você abriu os olhos. Meu pai, que é anestesista, já me impulsionava a fazer oftalmo. Super médico, anestesiologista catarata. O anestesista já pensando na anestesia do oftalmo, sempre eles. Já me estimulava a fazer oftalmo, e aí do meio para a faculdade, para o final, que é quando a gente começa a escolher mesmo a especialidade, eu já comecei a olhar com mais carinho e gostei muito da especialidade, e aí não tive dúvida, aí fui direto para oftalmologia. Na minha época era bem concorrido. E é uma especialidade legal, que você pega todas as idades, do início ao fim. Exatamente, e é uma especialidade que você pode só clinicar, você tem clínica, tem cirurgia, tem exames complementares, você tem uma gama de subespecialidades dentro da especialidade que é muito legal. Então, comporta vários perfis de médicos, né? Você sabe que eu tenho uma história muito boa, né? Eu comecei a usar óculos com 2 anos de idade. E aí minha mãe descobriu que eu precisava usar óculos, foi quando eu fui botar o copo na mesa. A mesa estava antes, eu era estrábico. Aí, puf, eu comecei a quebrar tudo. E é esse momento que minha mãe me levou ao oftalmo. Falei, cara, eu tava totalmente estrábico ali. Porque quando o seu olho não está conjugado ali direitinho, você perde a noção de profundidade. Então você vinha botar o copo, você não sabia se a mesa estava aqui ou se a mesa estava atrás. Você perde totalmente a profundidade. Isso acontece com algumas pessoas, por exemplo, sofrem um acidente e perdem a visão de um olho, ou momentaneamente a pessoa fica sem saber quando você vai andar na rua, por exemplo, se um carro está a 3 metros ou se ele está a 10 metros. Por isso que é até um alerta legal sempre fazer assim. A pessoa que está de um olho debilitado tem que tomar muito cuidado na hora de andar, de se locomover, porque pode cair, tropeçar, pode ser atropelado. E aproveitando esse gancho da minha história, né, que foi assim, e cada óculos que comprava, quebrava atrás da porta, imagina, com 2 anos, pouco agitado, quebrava tudo que era óculos. Aí quebrei alguns copos antes. Com que idade é legal o pai e a mãe já começar a indicar, né? Para ir ao oftalmologista, procurar o oftalmo? Ou espera algum sintoma ou já é legal? Na verdade, assim, hoje, por lei, nós temos a lei que exige que o teste do olhinho, ou o exame do reflexo vermelho, seja feito na maternidade, né? Até pelo pediatra. Isso, infelizmente, em muitos lugares do Brasil não acontece.
Então, o ideal é já no nascimento procurar um oftalmologista para fazer esse primeiro teste, que é um exame do reflexo vermelho, que a gente, com um aparelhinho, com oftalmoscópio, a gente consegue ver o reflexo pela pupila da criança e consegue ver se tem uma catarata congênita, por exemplo. Com isso, a gente vê se o olho está centrado, se não tem um estrabismo, se não tem alguma outra doença congênita mais grave. É um teste simples, que dá para ser feito da maternidade e que já elimina risco em muitas doenças. E depois disso, a cada ano, por rotina, aquela história. Outro dia eu estava assistindo o podcast do Reis, e a gente falando das avós, né? Que as avós falam, melhor prevenir do que remediar. E é basicamente isso, assim, toda criança tem que ir a cada ano no oftalmologista, com queixa ou sem queixa. Porque é muito comum a criança ter um grau alto, ou às vezes um estrabismo, e ela não sabe, porque para ela aquilo dali é normal. A criança às vezes enxerga muito mal, mas ela não sabe o que é o normal. Não sabe o que é o 100% de visão. Então, tem que ver, tem que examinar. Rotina, prevenção, sempre uma vez por ano. Ou, claro, antes de um ano, se sentir alguma queixa, se botar o copo errado na mesa, se quebrar o copo. Né? Minha mãe sofreu então, comigo. assim, não, porque isso é muito legal de falar, porque a maioria das crianças, por exemplo, só começam a ir no oftalmo quando entram ali no fundamental. No pré-escolar, que às vezes a escola começa a alfabetização, a escola pede até mesmo, né, para certificar que não tem nenhum problema oftalmológico. Mas então, teoricamente, é para ir bem antes, né? Antes disso, a gente já consegue identificar algumas situações que a gente já previne um problema futuro. Porque, por exemplo, a criança, ela ainda está com a visão em formação. A nossa visão é neurológica, cerebral. Então, se a criança tem alguma deficiência que impede dessa visão chegar bem ao cérebro para ser processada, isso vai atrofiando a área da visão, que é uma coisa que a gente chama de ambliopia, o povo chama muito de vista preguiçosa, quando tem um grau muito alto e a criança não desenvolve bem. Então, isso quanto antes a gente começar a trabalhar, mais resultado vai dar. Que o Diogo falou, começou a usar óculos com 2 anos. E, de repente, se fosse em algum outro caso, ele poderia começar a usar com 6 ou com 7. Melhoraria, mas ficaria com alguma sequela, provavelmente. Então, é muito importante ver desde o início. Eu lembro, comecei com bifocal, 7 graus. Nossa. E aqui, acho que uma vez por mês, eu não lembro, eu ia fazer aquele exercício. Óptica. Mas muito tempo. Mas isso salvou tua visão. Obrigado, mãe. Se tivesse feito depois de 7, 8 anos, não reverte. Você ficar casar com um estrábico, viu? Não, às vezes o estrabismo você pode até reverter, mas a formação da visão, a área do cérebro responsável pela visão, ia ficar atrofiada. Isso é muito comum. Às vezes tem criança, por exemplo, tem muitos casos de anisometropia, que é um grau muito alto num olho e o outro normal, né? E a criança não percebe isso, porque ela tem uma visão normal num olho, vai levando, e esse olho que tem um grau muito alto, o cérebro vai deixando ele de lado e vai atrofiando. E o olho vai atrofiando e vai ficando amblíope, vai ficando preguiçoso. E depois de uma certa idade, isso não reverte mais. Caramba, às vezes a pessoa fica com visão monocular por uma coisa que era tratável. A importância de um diagnóstico precoce. Que acaba que, não sei como é que vocês... A gente, como leigo na oftalmo, a gente percebe que há um diagnóstico muito na época do colégio. A criança tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, está enxergando mal. Porque a resposta é mais fácil já da criança, né? Uma criança de 1 ano, de 2 anos, é uma resposta mais difícil. Então tem que ser um profissional treinado para poder olhar. A gente sabe, a gente com alguns anos de medicina, a gente vai sentindo já, né? Então, entra um paciente na sala, às vezes você olha e fala, poxa, venha. É coisa de lá de cima também que mandam pra gente, fala, olha, esse paciente olha com carinho, olha bem, porque pode ter alguma coisa. E aí você já liga um alerta maior, né? E a gente, bem treinado, consegue ver alguns sinais e sintomas de o gesto que a criança entra, o gesto que a criança está olhando para um objeto. Claro, pais atentos sempre ajudam, porque a gente pergunta, como é que está em casa, mãe? Presta atenção nas coisas, olha em tudo, ele fica olhando.
E hoje em dia tem muito bebezinho que é muito esperto, né? Eles nascem, parece que vai evoluindo. Então, isso ajuda muito. Tem um bebê que tem uma deficiência visual, ele às vezes vai ser um bebê mais disperso, com uma visão mais longínqua, sem focar, sem uma atitude na visão. E muitas vezes isso dá sinais de alerta para a gente, para, por exemplo, pedir um exame sobre sedação numa criança, que não é o comum, não é toda criança que tem que ficar fazendo, mas às vezes, dependendo numa dúvida, numa consulta, a gente vai fazer um exame sobre sedação para passar num aparelho, passar num... Não, e um diagnóstico precoce de alguma outra doença neurológica que repercutindo na visão também, exatamente. né? Exatamente. O estrabismo, ele é congênito ou ele é genético? Qual é a principal causa? Pode ser congênito, mas pode ser por algumas viroses, pode ser por algumas doenças neurológicas, mas normalmente ele é congênito. Esse teste do olhinho que você falou, eu fiquei curioso. Ele é uma rotina agora ou não? A maternidade ou não? As grandes maternidades... Fizeram? Não. Os dois fizeram. As grandes maternidades, hoje em dia, quase todas fazem. O que a gente vê, infelizmente, assim... SUS. Mais para o interior e SUS, infelizmente, isso ainda não acontece. E, por exemplo, você falou até dessa alteração da criança hoje em dia, né? E que eu achei muito legal você falar que tem que vir antes de um processo de alfabetização. Mas você tem notado dentro do seu consultório uma piora da visão infantil? Depois a gente vai falar do adulto, porque eu acho que também tem relação. Em relação às telas, principalmente. Isso sem dúvida. Isso, infelizmente, é uma coisa muito triste que eu tenho visto acontecer com as crianças. Porque não só da parte física, a parte física da visão, isso pode induzir grau, isso é até provado em vários artigos, vários trabalhos. Na China, a miopia é tratada como uma epidemia. Tem algumas escolas que botam um aparato para a criança não chegar, não se aproximar muito da tela ou até do livro mesmo. E isso acaba atrapalhando a parte cognitiva da criança também, né? Então, acho que assim, vários médicos têm percebido isso. Às vezes chega uma criança no consultório que não interage, não responde, você pergunta uma coisa, ele nem te olha. Que idade, mais ou menos, isso? Nessa fase pré-escolar e escolar, assim, às vezes de 4 a 5, 6 anos, eu tenho sentido isso. São crianças diferentes. A criança que usa tela é diferente da criança que não usa tela. Isso, assim, isso é Mas da parte notável. oftalmológica, assim, o principal problema é a miopia? É indução de grau, indução de miopia e ressecamento ocular. Hoje, cada vez mais cedo, as pessoas... E isso já pega muito do adulto jovem. O adulto jovem que já fica sentindo o olho seco, que já sente a lágrima mais fraca, mas isso é porque fica tão concentrado na tela que esquece de piscar. Sim. Que é uma coisa que normalmente não é para acontecer com o adulto jovem ou até mesmo com a criança, tem acontecido. Isso normalmente vai acontecer lá no final da nossa vida, que a lágrima vai perdendo a qualidade. Às vezes as mulheres com a parte hormonal já começam a ressecar um pouco mais. E aí a gente usa bastante colírio lubrificante, ajuda muito. Mas hoje em dia a gente tem necessitado, às vezes, cada vez mais cedo. E você atende adulto e criança também, né? Atendo você adulto e criança, atendo os dois. Foi o que o Diogo falou, né? Uma especialidade que vai desde a infância até o idoso. E pega a família toda, né? Sim. Existem alguns profissionais que selecionam, né? Tem oftalmos hoje que só atendem em pediatria, tem alguns que só atendem adulto. Eu trabalho basicamente numa região um pouco mais longe do Rio, na periferia, e são poucos oftalmos na região. Então, até por respeito ali à região que me acolheu e que me acolhe há muitos anos, eu tento atender todos. Mas, por exemplo, até no adulto você sentiu diferença? Porque, me corrija, né, se eu estiver errado, não existia, pelo menos na época que eu estudava, tem um certo teto da miopia no adulto, teoricamente, né? E depois daquela idade X, a gente não espera que a miopia avance, né? E hoje em dia está avançando e tem relação com a tela também, né? Em adultos que a gente não espera avançar, realmente. Isso foi um movimento que a gente viu muito pós-pandemia, né? A miopia, ela teria uma parada ali
mais ou menos a partir de qual idade? Assim, um paciente que é míope, teoricamente você esperaria que ele aumentasse o grau até qual idade? Normalmente isso é atrelado ao nosso crescimento como pessoa. A miopia é a pessoa que tem o olho grande. Sim. Então o foco vai formar ali antes da retina. Lembra da física da escola? A gente estudava um pouquinho. Então, assim, o míope, quando a pessoa está crescendo, o olho tende a crescer junto e a miopia vai aumentando enquanto o adulto estiver em fase de crescimento, né? Então, a gente estimava assim, a miopia vai estabilizar normalmente aos 18 anos, aos 19, aos 17. E realmente, pós-pandemia, que teve esse processo de digitalização foi muito exacerbado, né? A gente começou a perceber no consultório pessoas que, olha, eu nunca usei óculos, nunca precisei, mas depois que eu fui pro home office, eu estou sentindo dificuldade, e aí você vai examinar, a pessoa está lá com um grauzinho de miopia. Mas até mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, já eram míopes e teriam que, teoricamente, ter estabilizado, você também está vendo que aumentou o grau após essa exposição mesmo tecnológica que a gente está vivendo. Mesmo a pessoa que já era míope, a gente percebeu o aumento da miopia, e a pessoa que não tinha induziu o grau, que eu acho até pior, né? Sim. Porque o míope já está, de certa forma, acostumado a usar. Então, cara, usar um óculos de 2,5 ou de 3,5 não vai fazer muita diferença. Na vida dele já está acostumado. Mas a pessoa que nunca usou, às vezes começar a usar, assim, miopia não é nada muito grave, não é uma doença que vai comprometer. Mas se a pessoa puder não usar o óculos, é mais confortável, né? A principal causa de miopia também é genético? Quais são as principais causas? Tem a parte genética, que contribui muito, e os hábitos, né? Os hábitos de tela, hábitos de alimentação, hábitos de sono, aquela rotina toda que a gente sabe que... mais uma coisa, um estilo de vida ruim interferindo na saúde. Em tudo, gente. Assim, não tem para onde fugir, não adianta. Às vezes a pessoa chega no meu consultório, isso tem tido muito nesses últimos anos também. Olha, eu tô com a visão embaçada, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, aí você examina, não vê nada. Aí você pergunta, como é que é a sua rotina? Você tem dormido direito? Não durmo, eu durmo 4 horas por dia, tenho andado muito ansioso, Falo, olha, é isso. Ou a gente vai resolver isso, e não é com remédio, é com hábito de vida, ou você vai só sentir desconforto e cada vez vai ser pior. Pensar que o olho é um órgão, né, gente? Também envelhece como a gente, ou então se não é bem cuidado, tem estresse oxidativo, tem inflamação crônica subclínica, voltando ali, a visão é neurológica. Exatamente. Se a pessoa está estafada, estressada, ansiosa, o cérebro vai reclamar. Exatamente. E pensando por esse lado, por exemplo, você também... fora a parte técnica ali, tecnológica das telas na pandemia e do lockdown ou do home office, você acha também tem relação da própria infecção pelo Covid ou até em relação à piora desses eventos oftalmológicos ou não diretamente da própria infecção, da própria pandemia? Acho que não diretamente. Acho que, assim, em algum caso, com certeza, algum caso ou outro, né? Sim. Alguns pacientes relataram pior, assim, logo depois de ter tido Covid. Sim. E isso, com certeza, é uma coisa que é difícil de provar, né? Tem que ser feito um estudo maior em relação a isso, mas certeza que um caso ou outro porque tem vários sintomas da Covid longa, né? Do pós-Covid, né? Que envolve tantos, olfato, né? Tipo, até hoje. Até hoje, mas isso assim, aquela falta de memória, aquele cansaço, aquela fadiga. Então, e são vários sinais e sintomas, né? Talvez o olho não tenha ficado fora disso. Porque mistura... essa questão do Covid é muito difícil, né? Porque mistura a ansiedade, a depressão, assim, muita gente em depressão. E olha que a minha especialidade é técnica. Sim. E você pega, a minha consulta hoje, eu acabo, muitos pacientes, tendo que abordar isso, abordar a ansiedade, abordar a depressão. Vários pacientes, a minha orientação é procurar uma boa missa. Eu falo, olha, procura uma boa missa, vá para a igreja, cuide do seu lado, lado espiritual, porque tudo, cara. Saúde engloba tudo, né? A sociedade, a tua sociedade tem batido nessa questão da tela?
nos congressos? Principalmente as sociedades de pediatria têm sido muito ativas em relação a isso. Tem até umas normalizações, né, que botam para a criança de 0 a 2 anos, o ideal é ter 0 contato com tela. De 2 a 4 anos você já pode deixar um pouquinho, entre meia hora e 1 hora. E de 5 a 6 anos, daí para frente, em torno de 2 horas por dia, e não deixar passar muito disso. Então, assim, mas é isso que a gente também tem que discutir, até mesmo com um pensamento muito lógico sobre isso, né? Isso é um guideline imposto por, né? Porque a gente não tem como fazer esse estudo, né? As telas, elas vieram do século XX para o século XXI, esse boom, né? A gente não tem como ter estudado essas crianças para saber que na criança de 2 a 4 anos pode 2, de 4 a 6 pode não sei quantas, não sei quantas, gente. Não tem como, porque se até no adulto está sendo prejudicial... Não é robótico, né? A gente não pode ser robótico. Não, não tem estudo sobre isso da gente mostrar. Não, olha só, tranquilo deixar uma criança de 2 a 4 anos assistindo 2 horas que vai ter problema nenhum. Gente, aonde? Não, a questão a gente precisa entender qual seria a vantagem de uma tela. Praticamente quase todo podcast a gente comenta sobre telas. Então, já teve sexualidade, falo sobre o contato da pornografia. Né? Tivemos semana passada com um neuropediatra falando sobre autismo, TDAH, como isso tem aumentado em relação à tela. Agora, a parte oftalmológica, ou seja, qual é a vantagem da tela? Exatamente. Ponto. E a gente bater mesmo nisso, assim, sabe? É bom senso, né? Eu acho que falta bom senso. Falta. Assim, por exemplo, na minha casa... Meu filho usa a tela quando eu vou sentar para ver um jogo com ele, quando eu vou sentar para ver um filme. Eventualmente a gente joga um pouquinho de videogame, assim, mas sempre com bom senso. Outra coisa em relação a TDAH, que é impressionante hoje em dia. Eu recebo, às vezes, muito paciente para pesquisar. Eu fui no pediatra, o pediatra pediu para pesquisar, o psicopedagogo, ele está pesquisando TDAH. Aí eu olho, tá a criança na recepção do consultório, na tela, no telefone. Aí você chama a criança, entra no consultório, ela não larga a tela, a mãe falando com você e a criança ali de cabeça baixa, você chama a criança não responde. Aí eu pergunto, mãe, mas já tentou fazer o básico de tirar essa tela, de tirar o telefone? Porque, assim, é muito difícil você pesquisar TDAH se você não fizer o básico ali. E, assim, tem muitas mães que são atentas, mas, infelizmente, tem gente que prefere o caminho mais fácil, né? A tela... Legal, cara, porque, assim, oftalmo, foi o que você falou, é uma especialidade muito técnica ali. Você sempre teve essa abordagem, você tem uma abordagem diferente ali, né, dentro da oftalmo. Porque, assim, esse olhar... foi pesquisar se essa criança tem TDAH ou não. Você já olhou para ela e viu que não sai da tela. Opa, você sempre teve esse olhar. Não, isso eu confesso que não. Obviamente, a gente vem aprendendo com a vida, né? O médico... Que a medicina em si engessa muita gente. A medicina engessa, né? E a experiência de vida para o médico, eu acho que faz muita diferença no consultório. Faz, total. Você tá com a sua vida calma também, você evoluir, aprender, estudar, evoluir. E isso faz diferença na minha vida pessoal e, consequentemente, eu consigo ajudar meus pacientes com isso. Essa questão, às vezes, que eu falo para o paciente na missa, tem paciente que para, assim, às vezes está de cabeça baixa, levanta, olha para mim e fala, obrigado, doutor. E aí levanta e vai. Assim, um desses eu ganho dia, né? Eu falei, pô, já perguntar, tá ótimo. A miopia é a mais comum dessas alterações oftalmológicas? O que é o mais comum? Os 3 tipos de graus mais comuns é a hipermetropia, que é o contrário da miopia, que é o olho pequeno. Então, é um grau positivo. Você consegue explicar a hipermetropia? Que vê os sintomas, dificuldade para longe, né? Por exemplo, o pessoal que está aqui nos assistindo e que você tentar mais famoso, a miopia. A miopia é um grau negativo. E a principal dificuldade do paciente é a visão de longe. Ele tira o míope, tira o óculos e fica tudo embaçado para longe. Mas, em compensação, ele tem uma lupa natural para perto. Né? A hipermetropia é mais ou menos ao contrário. A pessoa enxerga razoavelmente bem para longe, mas ele também atrapalha um pouco de longe. E atrapalha bastante a visão mais de perto. E o astigmatismo, ele não é relacionado ao tamanho do olho. A miopia e a hipermetropia são relacionados ao tamanho físico do olho. Miopia, o olho grande, e hipermetropia, o olho pequeno.
O astigmatismo é um grau cilíndrico da superfície do olho. Se o nosso olho é muito curvo ou pouco curvo. Isso vai gerar o astigmatismo. E ele é um grau que normalmente ele desfoca. A pessoa enxerga, mas ele desfoca. Sabe aquela visão analógica? Como se tivesse a pessoa como se estivesse vendo uma televisão analógica. E quando às vezes a gente bota o grau de uma pessoa que tem só um astigmatismo e nunca usou, uma das frases que a gente escuta, nossa, agora eu estou enxergando em HD. E é mais ou menos isso. Por isso que é muito importante a questão das crianças irem com frequência ao oftalmologista, porque às vezes a criança tem um pouco de grau, um pouco de astigmatismo, um pouco de hipermetropia, que não atrapalha muito a vida dela em si, mas pode ser o suficiente só para atrapalhar o rendimento escolar. Mas a principal causa, ela é hereditária? De todas elas? Dessas 3? Sim. É hereditário. Todas vão ter causas hereditárias e causas que podem contribuir. Ambientais. Por exemplo, o astigmatismo é um tipo de grau que é muito associado, às vezes, a crianças alérgicas com rinite que ficam coçando e esfregando muito o olho. Isso pode deformar a superfície do olho. Quando a gente é novinho, as nossas articulações são muito maleáveis. Então, uma criança que coça o olho pode ser muito danoso, pode induzir grau e pode induzir, inclusive, uma doença chamada ceratocone, que o olho fica muito pontudo, em forma de cone. Isso atrapalha bastante a visão. Quando a gente vai ficando mais velho, a córnea vai enrijecendo, assim como as nossas articulações. A minha articulação hoje, se eu esticar o braço, quase não vai. Então, o risco disso já diminui. Então, assim, é muito importante crianças não coçarem e não esfregarem os olhos. Tem uma brincadeira de coçar o olho assim com o punho fechado, né? Com o cotovelo. Mas olha só essa informação aqui para quem está em casa ouvindo a gente. A importância da criança não ficar coçando o olho. E o que mais a gente tem hoje em dia, por exemplo, é um boom de crianças alérgicas que estão lá o tempo inteiro coçando o olho. Né? Ou seja, elas menorzinhas, aquilo ali ainda pode gerar um problema oftalmológico lá na frente só por causa disso. Aí junta a questão da alergia com a questão da tela, que resseca o olho. Sim. A gente, quando está numa tela, esquece de piscar e o olho fica seco. Então, uma coisa potencializa a outra. E aí, a criança vai e coça mesmo o olho. Às vezes, coça até à noite, sem perceber. E é muito importante tratar a alergia. E ceratocone é uma doença grave, né? É uma doença potencialmente grave. Você pode explicar pra gente o que é o ceratocone? Ceratocone é uma doença que ele faz uma deformação na córnea. A córnea é a superfície do nosso olho, é a membrana transparente que recobre todo o nosso olho. E com essa deformação, a córnea, em vez de ter uma superfície cilíndrica regular, ela vai começar a ter uma superfície cilíndrica irregular e vai ficando em formato de cone, pontudo. E isso atrapalha muito a visão, induz um grau muito alto e atrapalha muito a visão. Tanto que em alguns casos de ceratocone a gente tem que usar lentes de contato especial, lente rígida, lente escleral, que é uma lente dura que pega no olho todo, para poder botar o olho no lugar. É uma ação física mesmo de empurrar a córnea para o lugar. A visão melhora muito com a lente, a pessoa acaba tendo uma vida normal, mas ela é dependente daquilo. É uma prótese que tem que usar. Em alguns casos, isso evolui tanto que a pessoa precisa fazer um transplante de córnea. Caramba, olha só a importância disso, né? Aquelas crianças alérgicas que ficam coçando o olho toda hora. E é o que a gente fala, né? Vem aumentando a alergia muito pelo estilo de vida, uma alimentação ruim, o que nós vem vivendo, e a criança começa a coçar o olho, olha só. O que isso pode repercutir lá na frente nessa criança? Repercute em tudo, né? Na vida da criança, na vida da sociedade, que às vezes é uma criança que não vai conseguir produzir bem. Acaba sendo um ciclo muito, muito triste, muito ruim. Agora, das 3, a miopia é a mais comum? As 3 acontecem com muita frequência. As 3 acontecem com muita frequência. E muitas vezes acontecem conjugados, porque assim, é muito comum a pessoa ter a hipermetropia com astigmatismo, ou a miopia com astigmatismo. E tem pacientes que, às vezes, em um olho tem hipermetropia com astigmatismo e miopia com astigmatismo. Então, isso vai sempre mesclando ali, assim. Eu era estrábico. E é muito difícil alguém ter 0 grau total. É muito difícil. Né? A maioria das pessoas sempre tem um pouquinho. Eu tinha estrabismo e depois virou para hipermetropia, o meu. Então, o estrabismo era o desvio.
E o que você tinha de grau era hipermetropia, era um olho pequeno. O hipermétrope, ao contrário da miopia, quando a gente vai crescendo, a miopia tende a aumentar. O hipermétrope, que tem um olho pequeno, quando a gente vai crescendo, a hipermetropia tende a diminuir um pouco. Mas em alguns casos não chega a zerar totalmente. Cara, ou seja, a miopia é ruim, né? É o pior de todos eles ali, né? Vai crescendo com a idade, hipermetropia vai diminuindo. Depende do grau de miopia, porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma miopia regular de 1,5 grau, mais ou menos, até 2,5 de miopia, quando a gente chega na faixa dos 40 anos, que a gente começa a ter a dificuldade para perto... Gente, isso é muito real. O míope, ele tem simplesmente a facilidade de tirar o óculos e ter uma lente... uma lupa natural. Eu não cheguei nessa fase. Então eu já cheguei, tá? Eu achava que isso precisando? era lenda, tá? Mas aqui, eu só me vejo assim, intimamente, olhando. É o que eu brinco com os pacientes. Deus, falei, não reclame. Graças a Deus estamos passando por isso. Todo mundo vai passar por isso. Não tem jeito, todo mundo passa. Não tem Só jeito, né? Todo mundo vai passar, né? Gente, porque isso é Todo real mundo vai mesmo. passar. Eu falava, as pessoas falavam, ai, depois dos 40, a minha visão nunca foi boa, nunca, né? Mas, caramba, como piorou agora? E realmente eu tenho miopia. Teoricamente, eu enxergaria bem, né? De perto e de longe, não, né? Sem óculos, você vai enxergar bem. Eu não enxergo nem de óculos, nem sem óculos, nem com nada. Nem com lente agora eu tô enxergando bem. Pelo amor de Deus. Assim, o míope sem óculos, mesmo que seja uma miopia alta, se botar, aproximar bem pertinho, vai enxergar. Vai enxergar, né? O problema é que quando você tá com uma lente para longe, por exemplo, só para miopia, você não consegue tirar a lente e enxergar para perto, né? Então, assim, algumas coisas que você pode fazer, ou que o paciente míope pode fazer, existem alguns tipos de lente de contato multifocais, que isso já é bem interessante, que aí te dá tanta óculos, visão, né? de longe, não tem do óculos e tem lente de contato. Não sabia. Mas aí só com a miopia. Não tem, se a pessoa tiver miopia Qualquer e outra astigmatismo, não dá, né? a lente de contato multifocal não vai funcionar. A gente pode fazer um óculos de perto para usar por cima da lente na hora que precisar ler. Ou existe uma coisa que muitas pessoas fazem, mas que só funciona no início, próximo dos 40. Depois, quando já vai chegando mais perto dos 50, não funciona bem, que chama monovisão, que é botar uma lente mais fraca em um dos olhos. E isso ajuda na vida social a pessoa conseguir ler um cardápio, ver uma mensagem mais grosseira no celular, mas... Não tem que deixar aquela letra daquele tamanho, né? Já tô quase fazendo isso. E quais são os primeiros sintomas da vista cansada? Quando eu olho o braço... E é impressionante, virou chave. 40... 40, 41, algumas pessoas 42, depende muito do tamanho do braço. Ainda bem que eu tô longe de 40. Não, você já fez 40, tá? Mas eu comecei a sentir agora, com 43. Sou 3 anos mais velho que o Diogo, tá, gente? É isso. Aí eu comecei a sentir agora, com 43. Mas tô sentindo muito, assim, sabe? No WhatsApp, principalmente, né? Quando eu pego pra ler, daqui a pouco eu tô dando aquela distanciada, né? E isso começa a te dar um desconforto muito grande, porque, assim, essa distanciada... automaticamente, sem perceber, você vai contrair toda a musculatura ali do olho. Imagina se você ficar na academia, puxando, contraindo a musculatura, segurando o peso o dia inteiro. Acaba que é isso que a gente faz com o olho. Sim. E aí, no final do dia, pode ter uma dor de cabeça excessiva, pode dar, já alguns pacientes até têm vertigem. Não tem muito o que fazer. Assim, não dá pra gente brigar contra a nossa idade. Então, o primeiro passo é fazer um óculos multifocal, que te dá, é um óculos que vai te dar tanto o grau de longe quanto de perto. Demora um pouquinho no início para o teu cérebro acostumar com essa mudança, mas não tem opção, porque algumas pessoas fazem 2 óculos, mas não é prático. Imagina se você está com óculos para longe e você vai ler alguma coisa, você tem que tirar o óculos de longe, botar, né? Não fica prático. Então, assim, o primeiro passo é o multifocal. E pode fazer a lente de contato também. Isso é outra coisa legal da gente falar sobre a lente de contato. A lente de contato, ela não é... Às vezes tem paciente que me pergunta no consultório, eu preciso usar óculos, então eu prefiro usar lente, eu não quero usar óculos. Eu falo, não é assim. A lente é uma coisa para somar, que você não vai usar só a lente. A lente é um a mais. O óculos é indiscutível. Tem que ter o óculos. A lente é um corpo estranho no olho, então você não pode ficar o tempo todo de lente, porque senão você vai arranjar problema. Pode arranjar uma infecção, pode arranjar uma hipóxia ocular, o olho fica, entre aspas, sem respirar, né? O olho precisa de uma boa oxigenação. Então, assim, a lente,
sempre com moderação. Ela é ótima quando bem empregada, ajuda muito, mas sempre com moderação. Nunca dormir com lente, né? Quais são os principais cuidados que tem que ter? Existem até algumas lentes que são liberadas pelo FDA para dormir. Mas assim, isso você vai diminuir muito a durabilidade da sua lente. E tinha um professor antigo que brincava, para que você quer dormir de lente? Você vai sonhar, quer sonhar colorido? Exatamente, gente. Vai dormir de lente para quê? Houve alguma mudança? Eu tentei usar lente. Eu tinha 7 anos, não me adaptei. Eu acho que era de vidro, né? Lente rígida. Sabe que eu uso muito esse tipo de lente ainda hoje em dia, mas existem as lentes hoje de silicone, hidrogel, que são realmente muito mais confortáveis. A lente rígida, ela tem algumas... Ela é a melhor lente, assim, para o olho, em termos de saúde para o olho. O olho consegue respirar melhor com a lente rígida, mas é uma lente de adaptação mais difícil. A lente de silicone é mais fácil, a pessoa coloca e não sente praticamente nada, né? Mas tem alguns casos que ela não funciona. Pode ser que esse tenha sido o teu caso, mas também... Mas foi muito tempo, tem 30 anos atrás. Aí foi quando começou a chegar lente. Eu jogava bola, fazia tudo de óculos. Em relação à lente, por exemplo, é melhor aquelas lentes com descarte diário do que aquelas mensais? Porque tem aquelas que são descartáveis, né, diariamente, ou tem aquelas de 30 dias, né? Essas de descarte diário são mais práticas, né? Mas elas não pegam todo tipo de grau. Existem as lentes de descarte mensal, que é a lente descartável que você usa 30 dias cada par, mais ou menos. Só que aí você tem que ter o estojinho, tem que cuidar, tem que trocar. Também, né? Mas é melhor do que uma lente gelatinosa anual. Sim. Que em alguns casos é necessário. Tem alguns tipos de grau que nem a lente de descarte diário consegue suprir o grau e nem a de descarte mensal consegue suprir o grau. Mas se tiver um grau que tiver da descarte diário e da descarte mensal, a da descarte mensal, diário é melhor? Ela é sempre mais prática e mais higiênica, mas em termos de custo-benefício, para a pessoa que usa todo dia, a de descarte diário acaba saindo mais cara. Mas eu falo até mesmo não somente pela praticidade, eu falo mesmo pela infecção. Sim, pela higiene, sem dúvida. Pela higiene, sem dúvida. Agora, normalmente, em termos de custo-benefício, para a pessoa que usa a lente até 2 vezes na semana, a de descarte diário é melhor. Porque aí você usa um dia, tira, joga fora e na próxima vez que for usar, abre uma nova e coloca. Mas eu sempre, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre faço questão de orientar o paciente em duas opções. Olha, tem essa, que é a mais prática em termos de riscos, é o menor. Menos risco de infecção, menos risco de inflamação, mas ela vai sair, no final das contas, vai sair um pouco mais cara para ser utilizada. E aí cada pessoa resolve o que tiver dentro ali das possibilidades para o seu caso, né? E quais são as principais complicações da lente de contato, tirando a infecção? Hoje em dia, o que a gente vê é o uso excessivo da lente. A pessoa que usa a lente além do tempo, e é muito comum o olho fazer um sofrimento de oxigênio. Isso faz uma inflamação, o olho fica vermelho, fica doendo, fica arranhado, coçando, faz uma ceratite, né? Um arranhãozinho na córnea, na superfície do olho. E a partir dessas coisas pode predispor à infecção, né? Que às vezes pode ser fúngica, pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Então, assim, lente de contato é ótimo, mas tem que ser usado com moderação e com responsabilidade. É uma mensagem importante. Responsabilidade, pessoal. Porque você ama, né? Sou. Não tira lente. Não tiro lente. Não vejo você usando óculos. Não, eu só tiro lente para dormir, mas eu realmente não tiro a lente, cara. Tem que ter sempre um óculos em condição de uso. Isso às vezes acontece, muitas vezes, por exemplo, a pessoa usa só a lente. Aí tem uma inflamação, uma conjuntivite, alguma coisa, e chega no consultório desesperado. Desesperado, faz o lente. E eu falo, agora você tem que ficar sem lente, você vai ficar 10 dias sem lente. Acontece muitas vezes isso com a doutora Vanessa aqui. Desesperada, aí pede pra te dar, agora vai ficar sem lente. Tanto que meu óculos está super ultrapassado, assim, eu tenho que refazer meu Marcar óculos. consulta do doutor Leonardo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou refazer meu óculos com o senhor.
Enfim, como a gente tem visto essa mudança voltando ao estilo de vida e tem um boom de doenças autoimunes que vem aparecendo pela essa mudança toda do estilo de vida, existe uma relação que a sociedade de vocês tem percebido com essa mudança todo estilo de vida, alguma doença aparecendo a mais, ou seja, o grau de miopia ou alguma inflamação ocular também tem aparecido ou não? Sempre aparece inflamações em gerais no olho, assim, aquele olho inflamado sem nenhuma causa aparente. Tem aparecido mais? Tem aparecido mais. Conjuntivite, esclerites, que são inflamações que dão no olho também, muito associadas a doenças autoimunes. Esses últimos 2, 3 anos agora, os quadros de uveíte, que é uma inflamação na úvea, muitas vezes a uveíte pode ser por herpes, pode ser por citomegalovírus, pode ser por toxoplasmose, que é uma coisa endêmica no Brasil também, a toxoplasmose. O pessoal culpa muito o gatinho, né? Mas a principal fonte de toxoplasmose no Brasil é a água contaminada. Então, assim, muita gente tem a toxoplasmose ali dentro. E uma baixa de imunidade, uma ansiedade, ela ativa e faz uma uveíte, em alguns casos, potencialmente graves. Posterior ou anterior? Tanto posterior quanto anterior. A anterior é mais leve. As uveites posteriores, que pegam a retina, que faz um foco de corioretinite na retina, são bem mais graves e levam, às vezes, até perda da visão. E aí, juntando com a mania de brasileiro de ir deixando tudo para cima, né? O cara, às vezes, tá com aquele olho vermelho, Achando que é uma conjuntivite. A uveíte é um diagnóstico diferencial do olho vermelho. E acontece muito isso. Geralmente é bilateral? Assim, eu achava que não era nada. Não, normalmente é unilateral. É unilateral. A conjuntivite normalmente é bilateral. Geralmente é bilateral, que dá até para fazer o diagnóstico ali diferencial, né? Dá, mas a pessoa fica com aquele quadro 1 semana, às vezes 2 semanas, aí vai chegar no médico 3 semanas já com quadro de uveíte. É muito mais difícil de você conseguir tratar e reverter as sequelas. Muitas vezes você reverte, consegue apagar ali o incêndio, apagar a inflamação, mas a sequela visual permanece. Tem pessoas que não enxergam de um olho por causa de toxoplasmose. Exatamente. Até mesmo porque você vai ter que descobrir a causa ali, né? Até você chegar na toxoplasmose para tratar a toxoplasmose, que teoricamente seria a causa ali normalmente inicial. A gente acaba, quando vê o uveíte, a gente já faz um tratamento normalmente empírico para o que funciona. Mas aqui no Rio também tem muito endêmico, assim? Tem, sempre tem. E aí junta muito com a ansiedade. Ou toxo, ou herpes. A uveíte aflora com a baixa de imunidade. Então, a pessoa ansiosa, muito estressada, começa... O mundo que a gente está vivendo hoje... Total, herpes zoster, mais uma. Herpes zoster na época de faculdade. Caramba, todo mundo ia olhar. Gente, está cada vez mais comum. Hoje eu atendi uma pessoa no consultório com uma herpes zoster. Uma das mais pesadas, assim, que eu vi. Nossa, deve ser... Mas o quê? Ela já estava com menos dor, estava na face. A sorte dela, essa paciente, graças a Deus, ela foi para ver o olho. Graças a Deus, não estava com uma úlcera. Caraca. Cara, deve doer demais. Herpes zoster o herpes faz úlcera na córnea também, úlcera dendrítica, né? Parece uma árvorezinha. É até uma imagem bonita de se ver, mas... só quando a gente vê na foto, no olho não, pelo amor de Deus. E ela tava com várias lesões do zoster, olho inchado, assim. Só que já tava bem mais calma. Ela falou, doutor, graças a Deus, eu já procurei logo o atendimento e já tava bem mais tranquilo. Tem alguns pacientes com zoster que quando demora fica a sequela neurológica, né? E tem que tratar com o neuro por muito e muito tempo, porque a pessoa fica tendo dor. E a indicação de internar, não? É facial, não? Não, normalmente com tratamento oral, assim, responde bem, né? Agora, cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. A gente estava conversando sobre isso, né? Na época da nossa faculdade, né? Tenho 18 anos de formada. Na época, assim, pra gente ver um zoster no ambulatório era uma surreal. raridade, né? E a gente via zoster em ambulatório de infectologia e a gente associava, obviamente, na época, né? Era principalmente imunodeficiência, né? Adquirida. Então, era uma das principais causas de zoster. Hoje em dia tá um boom de zoster, todo mundo tem zoster. Todo mundo. Não, e pós-Covid também veio, assim, um boom, né? Tanto de doença imunológica, tanto de zoster e uveíte tem percebido muito aumento nesses últimos anos, assim.
E normalmente é sempre a mesma Só que a história. uveíte, ela também pode estar relacionada a várias doenças autoimunes, né? Sim. E que a gente teve um boom também pós-pandemia, né? Mas normalmente os casos que a gente mais vê no consultório são pacientes jovens, estressados com a rotina de vida, sem rotina. É o jovem de 30 a 40 anos. É o jovem de 30 a 40 anos que trabalha, trabalha igual um doido. Se alimenta mal, se alimenta mal, não dorme. Não consegue engravidar, não consegue. E infelizmente isso vai começar a regredir mais. Esse de 30 a 40 vai começar de 20, vai começar a cair. E as principais, também tem as principais infecções também na gestação que podem causar problemas oftalmológicos no bebê, né? A toxoplasmose é uma dessas, né? A mãe que pega toxoplasmose na infecção, na gestação, também pode ter... a criança pode já nascer com problemas oftalmológicos. Isso é uma coisa que, graças a Deus, assim, a gente vê... Bem menos hoje em dia. Os controles... Pré-natal, né? Pré-natal tá bem, marca bem em cima. Né? Isso daí realmente é uma vitória da sociedade, né? Mas você viu antigamente, assim, na tua formação? Já vi. Deve ter pego, né? Eu tô fazendo agora em 2025 eu faço 20 anos de formado. Estamos quase juntos ali. Nós estamos quase lá. E realmente aparecia mais na residência, a gente pegava esses casos, mas graças a Deus hoje em dia isso daí diminuiu muito. Há muito tempo que eu não vejo no consultório. Vamos falar de coisa boa, cirurgia. Cirurgia, que aí é um assunto bom. Cirurgia da miopia. O cirurgião tem que puxar pro lado Quem é que pode fazer cirurgia de miopia? Como é que Quais são as indicações de uma cirurgia de miopia, por exemplo? Então, vamos lá. Cirurgia de miopia hoje, a principal indicação é para o paciente jovem, adulto jovem, para fazer a cirurgia a laser, que é uma cirurgia que a gente mexe só na parte anterior do olho e diminui a espessura da córnea. Com isso, a gente consegue diminuir o grau do paciente. Não é uma cirurgia que vai durar para o resto da vida, porque quando chega na faixa dos 40, 45 anos, vai começar a vista cansada. Essa pessoa que está com um grau zerado vai começar a ter o grau de perto. Mas ajuda muito um jovem de 20 anos... Você tira e deixa ele 20 anos sem usar o óculos, poxa, isso é um conforto danado para a vida do paciente. Fora em algumas situações peculiares, como concurso público, que tem muito. Por exemplo, concurso militar. É vetado. Você, dependendo do grau de miopia que você tiver, você não vai passar, você não vai entrar. E hoje a cirurgia, ela ajuda muito nisso. E você muda a vida de uma pessoa, porque o cara faz uma carreira militar, ele resolve ali. Na minha época eu queria ter feito prova para aeronáutica, nem gostei. Agora, eu queria que você explicasse a cirurgia, porque às vezes as pessoas têm muito medo da cirurgia em si. E como é que é? Parece ser simples, né? O laser é muito tranquilo. Assim, o mais importante da cirurgia de miopia é a preparação da cirurgia, os exames pré-operatórios, para operar um olho que tenha estrutura para aguentar essa cirurgia. O ato da cirurgia é programar o laser, ajustar o paciente e disparar o laser. Ela é relativamente rápida, em torno de 1 minuto. Caramba, é no centro cirúrgico? Cada olho é no centro cirúrgico, um centro cirúrgico só, oftalmológico. E é mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio cada olho ali do tempo do laser. Mas a preparação da cirurgia, os exames pré-operatórios é que fazem a diferença. A recuperação é relativamente muito rápida. E um paciente que teve uma boa indicação e um bom preparo, ele vai se recuperar muito bem. Em torno de 1 semana já está com a atividade praticamente toda normal. Opera e vai embora na mesma hora. Opera e vai embora na mesma hora. E aquela frase, né, que a gente sempre escutou, não, a sua córnea é muito fina, não dá para operar a miopia. Então. Aonde temos uma relação realmente real dessa não indicação, né? Então, a córnea da gente, ela tem uma espessura média de 550 micra. E, dependendo do grau de miopia, a cada grau eu tiro uma determinada espessura de córnea. Então, eu tenho que mais ou menos calcular a espessura da córnea que a pessoa tem, com o grau que ele tem, para eu ver se eu consigo tirar a espessura de córnea, tirar junto o grau, mas mantendo uma boa espessura de córnea, porque a córnea tem que manter uma espessura para ter estrutura, senão a córnea começa a deformar e às vezes eu posso criar um ceratocone
pós-operatório, uma ectasia pós-cirúrgica. Por isso que você fala que a preparação é mais importante ainda. Por isso que a preparação é muito importante. E aí, por exemplo, você falou que... E aí a gente tem exames que mostram isso pra gente, que mostram a espessura da córnea, que fazem uma programação do quanto que o laser vai ter que tirar de córnea. Isso hoje em dia é muito desenvolvido, é muito legal a cirurgia de miopia, assim, porque você consegue ter uma programação toda. Isso a gente chama de cirurgia personalizada. Então, na hora que eu deito o paciente, eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu já sei qual o resultado final que vai ficar, já sei como que vai ficar. Então, assim, é uma cirurgia muito segura. E quanto tempo de cirurgia, mais ou menos? 1 minuto e meio, mais ou menos, cada olho. 1 minuto e meio? Na hora que eu começo, 1 minuto é e meio, aquela que o anestesista bota... A anestesia é só o colíriozinho? É só o colírio. A anestesia é só o colírio. Por isso que o pai dele mandou fazer oftalmo. Mas a gente não pode banalizar a cirurgia, né? Porque isso às vezes acontece muito. Médico é besteira, é cirurgia rápida. Isso acontece muito com a catarata. Cirurgia é besteira. Não, toda cirurgia é toda cirurgia é cirurgia. Não, muito bem você falado. Eu estou aqui para brincar com o anestesista. Mais ou menos 1 minuto e meio, cada olho ali de... Mas assim, o grande importância é você ter uma boa preparação. Né? Caramba, e toda cirurgia tem risco. Isso é importante. Quando o paciente me pergunta para você dar um ponto, tirar um dente, você vai ter um risco. Eu brinco, cara. Eu falo, cara, a gente mora no Rio de Janeiro. Você atravessar ali a rua, você já tem risco de nem voltar para casa. Em casa você tá correndo risco. E você faz esse tipo de cirurgia? Faço bastante essa cirurgia. E essa cirurgia também é o mesmo tipo quando o pessoal fica mais velho ou não? Não, aí já muda de figura. Aí, normalmente, a partir dos 50 anos, hoje a gente tem feito muito a cirurgia de facorrefração, que é a facoemulsificação da catarata, botando uma lente intraocular. Em alguns casos, a gente usa uma lente intraocular multifocal. A gente já resolve a catarata que a pessoa normalmente teria que resolver em torno dos 70 anos, 75. Hoje a gente não espera tanto. A gente já faz para a pessoa unir o útil ao agradável e conseguir zerar o grau. Entendeu? É a cirurgia que a partir dos 50 anos você já pode pensar em fazer. E aí é definitivo. Uma vez feito, já não vai voltar. A catarata, uma vez operada, ela não retorna. Agora, tem que ser avaliado também, porque não é todo paciente que consegue usar uma lente multifocal. Então, em alguns casos, eu posso usar uma lente monofocal, tiro o grau de longe da pessoa. Às vezes a pessoa tem um grau alto, 7 graus, 8 graus, 15 graus, como eu já operei, vários casos. E você zera o grau de longe total da pessoa, a pessoa fica só precisando de um óculos de perto. Para uma pessoa que sempre enxergou muito mal a vida inteira, que tinha 15 graus, 20 graus, isso é uma maravilha. Em alguns outros casos, a lente multifocal funciona muito bem. E aí a gente consegue dar para o paciente uma visão tanto de longe quanto de perto. Definitiva. O astigmatismo também é o mesmo tipo de cirurgia? Existe a lente que cobre também o grau do astigmatismo, chama lente tórica. Mas todo o tipo de cirurgia... Junto com a cirurgia da catarata. É uma lente intraocular multifocal tórica, que ela vai corrigir a miopia, o astigmatismo e a vista cansada. Em um procedimento. Caramba. Isso é muito interessante, né? Avançou pra caramba, né? Avançou muito. Muito. Isso é sensacional. E os tempos cirúrgicos são parecidos? Passa um pouco mais? A catarata é um pouquinho mais delicada. É uma cirurgia invasiva, né? A gente tem que aspirar a catarata. A catarata... O que é a catarata? Isso é legal a gente falar, né? Super importante. Nós temos uma lente natural, que é o cristalino. Com a idade, esse cristalino vai edemaciando, vai perdendo força, a musculatura ocular vai perdendo força. E além da gente perder a acomodação visual, que é a vista cansada, e quando a gente é mais novo, a gente olha para longe, enxerga, olha para perto, enxerga. Isso é a acomodação visual da musculatura junto com o cristalino. Com a idade, esse cristalino vai inchando, vai edemaciando e vai ficando cada vez mais opaco. E aí, com isso, a gente vai perdendo a acomodação visual e vai perdendo a qualidade de visão. A catarata, no início, a gente não perde a quantidade, a gente consegue enxergar bem. A gente começa a desenvolver catarata em torno dos 40 anos. Caramba. Então, nós aqui já temos o início. Aqui todos somos 40 mais. Então, já estamos nessa, já, né? Mas assim, eu não preciso operar a catarata agora aos 40 anos. É precoce. Mas todo mundo vai ter? Todo mundo vai ter. É obrigatório. Todo mundo vai ter catarata. É obrigatório. Vai ter que dar a checklist ali. Tem pessoas que não gabaritar. operam,
Mas a catarata pode demorar mais para se desenvolver, para ir atrapalhando a visão efetivamente. Porque normalmente... Que é essa cirurgia que a gente pode fazer aos 50 anos e não esperar ter catarata lá aos 70, é isso? Exatamente, que é o que normalmente sempre aconteceu, né? A catarata, a gente sempre tem aquela ideia do velhinho operando catarata, que a gente vai esperando a catarata amadurecer, e quando atrapalha bastante a visão, a gente já opera. Hoje em dia, isso vem mudando, principalmente para os casos de pessoas que são muito dependentes do óculos e querem, junto com a cirurgia de catarata, ficar livre do óculos. Mas o velhinho que não quer operar, a pessoa que não quer operar, ela pode esperar uma hora na vida, lá na frente, vai ter que operar porque para de enxergar. Né? Assim, não tem porquê você... Tem muita gente que tem medo, às vezes, de cirurgia. Sim. Mas não justifica você perder sua visão por uma cirurgia que é relativamente tranquila. Tem risco? Tem, como toda cirurgia. Mas você não pode perder sua visão por medo de fazer uma cirurgia bem tranquila. Eu falo sempre para os pacientes, é o risco contra a certeza. Sim. Ou você corre risco e melhora a sua cirurgia, e melhora a sua visão, ou você vai gradativamente perdendo a sua visão. Se você viver bastante tempo, você vai ficar totalmente cego. E aí, nessa cirurgia que você falou que a gente consegue ali fazer, né, a partir dos 50 anos, você consegue corrigir o grau que a pessoa tem e também já tratar a catarata, tipo na mesma cirurgia. É a mesma cirurgia. Eu faço a troca do tiro cristalino, boto a lente artificial e já consigo resolver essa questão do grau e já previno a catarata que a pessoa teria que operar lá para os 70 anos, talvez. Gente, isso é incrível. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco mais. E outra coisa que eu oriento muito meus pacientes... Mas isso mudou, porque sempre foi assim, essa correção... As lentes desenvolveram muito. Não, a gente sempre, há muitos anos, a gente já coloca a lente. Né? Normalmente, essa questão de quem tinha um grau alto, a gente já melhorava isso. Sim. Não na especificidade que tem hoje. Hoje a gente já consegue fazer uma coisa mais delicada, mais específica. Mas antigamente já melhorava. A pessoa que tinha um grau muito alto, a pessoa que tinha 10 graus de miopia e operava a catarata, a gente já fazia o cálculo da lente aproximado para ficar próximo ali de zero. Era uma lente monofocal, a pessoa melhorava a visão de longe da pessoa e a pessoa continuava usando o óculos de perto. Isso já se faz há bastante tempo. E desse da córnea fina? Dá para fazer? Dá. Você só faria menos, seria isso? Não, porque a catarata eu não vou mexer na córnea. Não, mas, por exemplo, da miopia. O paciente que tem a miopia e também já quer fazer a cirurgia da miopia com 50 anos, mais a catarata, mais a córnea fina. Não, aí o paciente que tem miopia com 50 anos, eu não vou fazer cirurgia laser. Só a catarata já vai resolver. Ah, tá. Porque eu já calculo a lente, existe um exame, que é o exame que a gente faz para calcular o grau da lente que a gente tem que colocar dentro do olho, que é relacionado ao comprimento do olho. Então eu vou fazer esse exame, vou medir, vou ver o comprimento axial do olho do paciente e vou calcular uma lente para deixar ele emétrope, com 0 grau, enxergando bem. Ou seja, você não vai fazer a cirurgia da miopia, você só simplesmente vai fazer uma lente que vai entrar... cirurgia que eu vou resolver a miopia, mas com a cirurgia da catarata. Ah, perfeito. Entendeu? É uma cirurgia para miopia, mas pelo método da facoemulsificação, da catarata. Em pacientes jovens, eu faço a cirurgia da miopia pelo método do laser. Sim, do laser. E essa cirurgia demora quanto tempo? Da catarata? Em torno de 15 minutos, 20 minutos. Fazendo com calma, uma cirurgia. E vai embora no mesmo dia também. Vai embora no mesmo dia também. Porque isso é uma coisa que, por exemplo, eu não lembrava da faculdade, desta parte assim da catarata. Obviamente que a gente sabe que vai operar e operava lá para sempre, mas não tipo com 50 anos que você já consegue fazer essa cirurgia prevenindo, não é prevenindo que a catarata vai vir, né? Mas resolvendo ali na frente algo que você vai piorar cada vez mais a sua visão e sendo que você ainda já pode consertar alguns problemas que você já tem a vida inteira que te fizeram usar óculos e lente, né? E outra coisa que eu oriento os pacientes também, eu falo, a catarata não é uma coisa que a gente deve ficar prorrogando muito. Porque a gente vai envelhecendo e a nossa saúde vai deteriorando. Isso é inevitável. Eu tô com um caso agora de uma senhora que está há uns 10 anos enrolando para operar a catarata. Agora a parte cardiológica dela piorou, o cardiologista dela não quer me liberar para operar. E a catarata piorou muito também. Então ela tá sem enxergar, caramba, sem poder fazer esforço físico, nada por causa da parte cardiológica. E tá um dilema. Imagina, ela cai, se tivesse feito há 10 anos atrás... Faz uma fratura de fêmur. Se tivesse feito há 10 anos atrás, estaria pelo menos com uma visão
Não, e piorando, né? Porque às vezes tem uma diabetes também, Exatamente. faz uma retinopatia diabética, já faz uma alteração, tem várias outras Olha a coisas que importância aí, podem mais piorar, um né? podcast super importante para vocês começarem a encaminhar, porque isso é um assunto muito importante. Não sei como é que está a questão da sociedade, divulgar essa questão de antecipar essa cirurgia. Porque falar o termo cirurgia, as pessoas se assustam muito. Sim. Como eu falo, hoje é em relação até à próstata. Existem medicações que a gente consegue dar uma segurada ali, o paciente com 60 anos já tem a próstata enorme. O que eu tô vendo? A gente segura e vai operar com 80, 90 anos. E às vezes não tem um risco. Isso que você falou, principalmente, é muito importante, né? Porque imagina, o risco para você fazer uma cirurgia aos 50 é completamente diferente de um risco para fazer uma cirurgia aos 80. Exatamente. Claro, assim, nunca é bom fazer precoce demais, tanto que foi liberado pelo Conselho Federal a cirurgia... A partir dos 50. Perdão. Mas por que não pode fazer antes? Assim, pode fazer, no caso, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma doença autoimune, uma uveíte, que desenvolveu uma catarata. Com 30 anos, com 35, cataratas congênitas. Quando tem a catarata já atrapalhando a visão, a gente faz antes. Mas fazer só por intuito de refração, só para tirar o grau, aí é muito precoce. Porque tem os riscos referentes à cirurgia. E a catarata com 40 anos, ela ainda não incorporou. Recidiva, de repente? Não vai recidivar. Mas ela ainda não está tão... A partir do momento que fizer a cirurgia, ela não recidiva. Não recidiva. E com 50 anos, você vai ver que essa tua dificuldade de perto, você vai sentir muito mais do que hoje. Então, assim, quando a gente opera com 50 anos, você já sente um benefício muito maior. Se eu fizer com 40, você pode se frustrar. Além de aumentar um pouco o risco de operar uma pessoa mais jovem sem a determinada indicação. Uma pergunta, estamos aqui no Recreio, ou seja, um local de praia, vento, sol. Isso tem uma relação também ou não? Esse contato com praia, com vento, sol no olho? Acontece muito daquela carnosidadezinha que o pessoal faz no olho, que chama pterígio. Ah, Todo mundo acha que é catarata. O Diogo tem. O Diogo tem bilateral, mas isso é genético também, que o pai tem também. Também. A genética também influencia, mas essas questões de praia, eu fiquei muito tempo de sol, praia. muito comum, muito pescador tem. E em alguns casos a gente tem que retirar. Se ele vai crescendo demais, ele vai crescendo em direção ao centro do olho, a pupila, que é nosso eixo de visão. E aí a gente tem que... É a cirurgia que faz a raspagem, pessoal. Tem que fazer raspagem. Essa cirurgia, que você tira essa pelezinha, mas ela é danada para voltar. É uma das cirurgias mais chatas para fazer, né? Tem muita relação com o sol e vento, né? Sol, vento, genética. Essa cirurgia mudou? Ambiente de trabalho. Porque o meu pai fez há 30 anos atrás. Ele ficou horrorizado. Mas não adiantou, né? Não, voltou, e ele ficou horrorizado. Porque ele acho que ele estava acordado. Ele falou que nunca mais faz a cirurgia. Sabe que não mudou muito, cara. Não mudou muito. Claro, assim, a gente tenta... Eu trabalho sempre com um bom anestesista para acalmar bem o paciente. Um paciente que às vezes a gente vê que está mais nervoso ali, a gente pede para o anestesista caprichar um pouquinho mais. Não no olho, me entuba. Mas basicamente ela não mudou, cara. Assim, tem algumas coisas novas, em vez de dar ponto, o pessoal usa cola. Meu irmão, cirurgia no olho. Faz, às vezes, tira uma parte saudável da conjuntiva, que é a membranazinha que recobre o nosso olho, e bota no lugar ali dela para evitar de recidivar. Mas basicamente ela é a mesma coisa. Se estiver crescendo muito, tem que fazer, não tem jeito. E aproveitando, quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação à praia? Sempre óculos escuro, como é que óculos escuro é fenomenal, cara. É uma coisa muito boa. Um que a gente não óculos um bom óculos também, escuro. gente, é bom falar, e muitas vezes um óculos escuro com grau. Isso é muito legal, assim. Às vezes, para esse paciente usuário frenético de lente, eu tiro muitas vezes assim e falo, cara, para um pouquinho, faz um óculos de sol com grau, que aí você vai usar um pouco mais. Que às vezes na vida social você não quer usar a lente, né? Não quer usar o óculos. Mas com óculos de sol, você está num ambiente aberto, você se sente... Aí você usa tranquilo, o óculos fica mais condizente ali no ambiente. E às vezes até tira esse excesso do uso da lente. Para ir à praia, para ir à piscina, sol. Ou até muita gente que trabalha às vezes ao ar livre. Eu sempre recomendo fazer um bom óculos de sol. Para quem tem grau, faz o óculos de sol com grau. Quem não tem o grau, só usar a proteção mesmo de uma boa lente, evitar as falsificações. Você pega muito paciente com que faz queimadura de sol?
De sol hoje em dia menos. De sol. Acontece muito nos consultórios queimadura por solda, né? Paciente soldador, que às vezes fica sem a máscara. Essa semana eu atendi um rapaz até que ele estava direitinho com a máscara, mas aí o soldador que estava do lado dele ligou lá, fez a solda, o cara chegou cheio de... Faz uma queimadura que incomoda bastante. Não, a gente consegue reverter com tranquilidade, mas acontece muito também. É engraçado que o jogo tá falando essa parte que eu não tiro a lente, mas eu tive muito esse hábito quando eu fazia anestesia. Porque eu me sentia insegura de fazer anestesia com óculos, principalmente porque eu entubava. A lente te dá uma visão binocular muito mais confortável, te dá uma visão mais ampla e binocular muito mais confortável. E uma das principais anestesias que eu fazia, anestesia geral, máscara, óculos, laringoscópio, só aquele arzinho aqui, acabou. Né? Ficava todo embaçado o óculos. Eu tinha pavor, mesmo eu colocando que o povo tem medo do anestesista, tá vendo? Mesmo eu colocando, eu falei, gente, eu não consigo fazer anestesia com óculos. Aí eu comecei a usar somente chega em casa, tira a lente de contato. Mas essa indicação da lente é ótimo. Só que aí, o que provavelmente você fazia? Você ficava no centro cirúrgico com a lente, saía, ia fazer as coisas, e aí não tirava mais a lente. Ia tirar a lente na hora de dormir. Dá pra tirar a lente na hora de chegar em casa. Pô, chegou em casa, tira, deixa o olho respirar. Eu tenho que fazer isso mesmo. Porque assim, eu lembro que até eu entrar na faculdade, na residência de anestesia, eu usava óculos muito tranquilamente. Na residência médica, que eu comecei a ter insegurança de fazer anestesia com óculos, principalmente por causa da máscara, que a gente tem que estar sempre de máscara, embaçava meu óculos. Aí eu falei, cara, não tem como. Aí eu comecei a usar lente. Aí acabou que virou um super costume. Agora a vida vai te obrigar a voltar a usar o óculos, porque para ler você vai precisar do óculos. Tô vendo isso já. Não tem escapatória. Já tô vendo isso. Você vai precisar de um bom multifocal. E, por exemplo, multifocal. até a gente tava falando também, vou trazer um assunto aqui que é bem legal. Quando que o pessoal que tá assistindo a gente, né, tá ouvindo esse podcast muito interessante, por sinal, e muito cheio de informação, quando ele sente a dor de cabeça, porque dor de cabeça também é multifatorial, né? Mas qual é a dor de cabeça que ele pode realmente associar a algum problema oftalmológico? Excelente pergunta, assim, e uma queixa muito comum. Normalmente, aquela dor mais no final do dia, aquela dor arrastada, não é uma dor que começa de uma hora para outra. Assim, desde ontem eu comecei a ter uma dor de cabeça forte. Normalmente, essa dor não é muito em relação ao óculos. A dor do óculos é uma dor mais chatinha, mais arrastada, que é muito comum no final do dia. Depois que você forçou, fez as atividades, leu, trabalhou, usou o computador... Você forçou muito a tua musculatura ocular. Tua musculatura ocular chega esgarçada no final do dia. Isso vai começar a te dar uma dor de cabeça, um enjoo, às vezes um cansaço. É uma queixa que eu escuto muito de pessoas. Poxa, eu sempre tive um prazer em ler, adoro ler, chegar no final do dia, pegar um livro, e eu não estou conseguindo fazer isso. Aí você passa o óculos, vê o grau, normalmente... A pessoa volta ali à vida normal, recupera o conforto. É o que eu sempre bato na tecla. Assim, às vezes é chato ter que usar óculos? Sim, né? Mas o que é melhor? Ter conforto e conseguir fazer suas atividades com conforto, usando óculos, ou não usar o óculos e não conseguir ler, não conseguir ter um conforto. Então, assim, não tem como brigar contra. E, rapidinho... Tem alguns casos até de acidentes, lembra... Aquele caso que teve no hospital, se eu não me engano, foi no Salgado Filho, que a enfermeira confundiu a ampola e injetou anestésico nas crianças e as crianças fizeram parada respiratória. Isso foi um caso antigo, assim, muito triste até. Então... Por uma deficiência visual, simplesmente, provavelmente, a moça deveria estar usando um óculos e não estava. E fez uma medicação errada na criança, né? Então, assim, é muito importante também. Sim. E essa dor de cabeça, ela tem características, por exemplo, ela é frontal, na nuca, unilateral, bilateral? Normalmente é uma dor mais frontal, que junta a musculatura que está pulsando e edemaciando, assim, na parte frontal. Juntando com cansaço. Mesmo a frase que eu mais escuto é essa, é um cansaço visual. E quando que é essa dor de cabeça, por exemplo? Porque nós temos alguns tumores também que podem ser ocasionados, né? Tem tumores oculares. Também tem como sintoma dor de cabeça ou não? Em medicina tudo pode, né? Né?
Por exemplo, um retinoblastoma, por exemplo, que a gente estava até falando antes, não é comum da dor de cabeça. Não. Se chega a esse ponto de dar dor de cabeça, é um tumor já gigante. É um tumor muito avançado. Mesma coisa, uma doença que a gente não chegou a comentar, que também é muito importante, que é o glaucoma. Sim. Glaucoma é uma doença extremamente silenciosa, muito ligada à genética. É uma das principais causas de cegueira, né? É uma das principais causas de cegueira. Dizem que é a pior dor do mundo. Mas isso é o glaucoma agudo, que é uma dor absurda, mas que não é o mais comum. O mais comum é o glaucoma crônico. Mas explica pra gente, pro pessoal de casa... E a pessoa não sente absolutamente nada. Por isso a importância de consultas. O que é o glaucoma? Explica pra gente, que é o aumento da pressão. Explica pra gente. O glaucoma, muitas pessoas veem o glaucoma como aumento da pressão ocular, que é o que mais disseminado e é o principal sintoma do glaucoma. Mas o glaucoma é uma doença das fibras do nervo óptico. É uma doença de cunho genético e o nervo óptico, que é o responsável, um dos principais responsáveis pela nossa visão, vai perdendo as fibras nervosas. E com isso a gente vai perdendo o nosso campo visual. Por que é lento? Porque o glaucoma ele vai fechando de fora para dentro. Então, a pessoa vai perdendo o nosso campo de visão. Por exemplo, eu estou olhando aqui para você, mas eu estou vendo a TV aqui do meu lado. Estou olhando para você, mas estou vendo o Diogo aqui. O glaucoma vai fazendo isso. A gente vai perdendo o nosso campo de visão. Isso é muito lento, coisa de anos. Então, a pessoa não sente. A visão vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, até que chega um ponto, quando a pessoa sente, e já tem esse campo que a gente chama de campo tubular, que a pessoa fica vendo como se fosse um tubo. Isso já é um glaucoma avançado. E isso não volta. Isso não volta. Isso não volta. Ou seja, a prevenção glaucoma é por exame... se resume a uma palavra, prevenção. Diagnóstico precoce. Consulta com anual. Caramba, anual. Olha a diferença. O oftalmologista tem que entrar no check-up. Às vezes as pessoas ligam muito a consulta a trocar o óculos. Sim. Né? Eu falo para o paciente, a consulta não é para o óculos, a consulta é para o olho. É para a saúde do seu olho. Eu vou examinar a pressão, vou ver como é que está seu nervo óptico. Às vezes é uma consulta rápida, mas em 15 minutos de consulta eu consigo fazer uma prevenção muito bem feita, que quando eu descubro um glaucoma assim precocemente, numa pessoa com 40 anos, eu mudo a vida da pessoa. Porque... Caramba, é. Ainda mais quem tem histórico na família. Já tem Ainda mais quem tem histórico na família. Os principais fatores, histórico na família, paciente negro. É muito comum o glaucoma em paciente negro, que são doenças silenciosas, assim como a hipertensão arterial no negro é normalmente mais grave, né? E mais comum. Que é mais difícil também o tratamento, né? Isso vem desde a época da escravidão, né? Que eles faziam uma seleção natural com os escravos e o glaucoma, como era uma doença invisível, isso não era visto. O escravo que nascia com uma deficiência física, eles não deixavam o escravo procriar. Né? Eu ia te perguntar, tem um glaucoma de ângulo aberto, fechado? Eu queria que você explicasse. Ângulo aberto e ângulo público. Fechado. Então, o glaucoma de ângulo fechado é o ângulo entre a íris e o cristalino, por onde passa a substância que preenche nosso olho. Eu estou fazendo uma explicação assim bem grosseira para ficar uma coisa para as pessoas entenderem, né? Não adianta eu querer fazer explicação técnica. Então, assim, alguns tipos de olho, pela anatomia, a pessoa tem um ângulo mais estreito, outros têm um ângulo mais aberto. A pessoa que tem esse ângulo mais estreito, ela tem um risco maior de desenvolver um glaucoma agudo, que é quando esse ângulo fecha e como se entupisse totalmente o ralo do olho, só que o líquido continua sendo produzido. Então esse olho vai inchando, até em alguns casos extremos ele pode explodir. Caramba. Não é comum, tá, gente? Não se assustem, não se assustem. Não é o normal. Não é o normal. Isso, na consulta básica, a gente também avalia. A gente consegue ver o ângulo, a gente consegue ver o tipo de olho. Em alguns casos, a gente pode fazer um laser preventivo, fazer um furinho na íris para aumentar a drenagem, para evitar o risco desse olho entupir. Mas isso é menos comum, é bem menos comum o glaucoma agudo, que é uma dor assim, limitante. A pressão do olho vai muito lá em cima de uma hora para outra. É uma coisa aguda. E aí a dor E tratamento? Tem tratamento?
Tem tratamento. Isso é uma emergência oftalmológica. Entra, às vezes, no diagnóstico da conjuntivite e da uveite. A gente chama de diagnóstico do olho vermelho, né? Às vezes, um olho vermelho pode ser um glaucoma agudo. É uma emergência oftalmológica, a gente tem que agir logo. Mas a diferença seria a dor, talvez, né? Porque a uveite e a conjuntivite não dói, né? Exatamente. Exatamente. É uma dor muito aguda com o olho vermelho, você tem que pensar em glaucoma agudo. E aí tem alguns sinais que a gente olha no consultório, que já faz uma midríase, a pupila dilata, e normalmente é uma emergência. O mais comum é o manitol, para diminuir a pressão. O Diamox comprimido também a gente usa bastante, e normalmente a gente consegue reverter e depois vai acompanhando o paciente, né? E aí depois faz uma iridotomia, o paciente que faz uma crise de glaucoma agudo, ela vai ser revertida ali provavelmente na emergência, mas não acabou ali, né? Tem que fazer acompanhamento contínuo e prevenção, olhar o outro olho para ver se tem risco de acontecer no outro olho. Ou seja, glaucoma é igual à prevenção, né? Glaucoma, mas tem uma ideia... E principalmente esse glaucoma crônico, que é o glaucoma de ângulo aberto, que é muito da genética, a pressão do olho vai subindo aos pouquinhos, a pessoa não vai sentindo, e a pressão alta no olho acaba fazendo a lesão do nervo óptico. É um dos principais sintomas, mas também existe glaucoma de pressão normal. São muitos detalhes. Agora, por isso que é importante a gente começar a perder essa visão periférica aqui pode ser um sinal ali. É um sinal, mas é um sinal que a gente não percebe. Quando chega a perceber, já está avançado. Quando perceber, já está lá na frente. Quando chega a perceber, já está avançado. Marcar a consulta todo não ano. adianta. Glaucoma mas a prevenção. partir de qual idade? Pensando em glaucoma especificamente, qual seria normalmente a partir dos 40, mas a consulta com oftalmo... Ou seja, pessoal, a partir de 40 anos, vamos embora marcar oftalmo. Não precisa não estar enxergando para não. Na verdade, não, tem que marcar a partir de 2 anos. A gente agora no foco do glaucoma. Mas assim, o glaucoma, a chance maior de começar a ter são indivíduos normalmente a partir dos 40. Né? Mas existe glaucoma congênito. Sim. Existe glaucoma ele já falou lá desde frente. Agora, uma pergunta aqui. Hoje, a gente sai de casa, entra no carro, luz totalmente artificial. Você tem visto algum tipo de alguma patologia oftalmológica em relação à falta de luz natural, sol? Não estou falando de ficar ali no sol, mas aquele raio ultravioleta do sol, existe alguma mudança sobre isso ou não? Com certeza a gente pode dizer que sim. A própria catarata, mesmo que a gente não precise operar logo aos 50, mas a gente vê que às vezes tem pacientes que têm necessidade mesmo de operar a catarata com 55, já 60 anos, que normalmente era uma coisa que acontecia com 75, 80 anos. A sensibilidade das pessoas, as pessoas estão cada vez com uma sensibilidade maior, uma fotofobia, né? Sensibilidade à luz, assim, estão cada vez mais sensíveis. Isso esse contato absurdo com luz artificial. Com certeza, a luz artificial, a famosa luz azul das telas, né? Hoje tem um tipo de óculos que está muito famoso, que muita gente usa, que é o óculos com a proteção com filtro para a luz azul. Realmente aumenta o conforto, ajuda. Mas é o que eu explico para os pacientes. Eu falo, olha, não é porque você está fazendo esse óculos com filtro para luz azul que você vai ficar 15 horas por dia na frente da tela. Sim. Tem que ter o bom senso. Assim, não, às vezes a pessoa trabalha com a tela. Eu não posso falar para o cara, não, para de trabalhar e também não vai... Assim, mas pequenos hábitos, isso é uma coisa assim legal. Tá na tela, 1 hora de tela, 1h30 de tela, para 1 segundo, lava o rosto. De preferência, olha para uma janela. Quando você está numa tela, a musculatura do teu olho está ali toda contraída. Quando você olha para longe, você relaxa a musculatura do olho. Então, você está dando um descanso ali para a tua musculatura ocular. Uma sala com vidro, assim, com uma janela, é interessante. Isso é muito interessante. Mas para quem não pode, dá um jeito de olhar para longe. Olhar pelo menos para 15, 20 metros na frente. Você vai conseguir melhorar um pouco dar um alívio para a tua musculatura e assim, a cada hora, o ideal é que você faça essas pequenas pausas de 1 minuto, cara, 1,5 minutos, você parar, lavar o rosto, o teu trabalho não vai ser prejudicado. Caramba, essas informações aqui, pelo contrário, são né? Muito boas, hein? Pelo contrário, isso pode até aumentar a tua produtividade. Sim, às vezes eu chego em casa, a minha sala não tem janela. Cara, com o olho e atendendo o dia inteiro no computador ali, de 8 às 8 horas da noite. Chego em casa... Que até pra gente, né? Agora a gente faz consulta online.
Um detalhe, outro dia eu escutei em algum podcast, cara, de um médico falando, olha, você tem que beber água toda hora. Isso a sua bexiga vai te lembrar que você vai ter que levantar, vai ao banheiro, isso vai te ajudar a dar uma pausa, você vai levantar, vai caminhar. Sempre o aparelho urinário salvando todo mundo. Sempre. Beba água, que eu Beba falo pra água. vocês. Pra não dar cálculo renal, ajudar até o olho, viu? A menina que trabalha lá com a gente, que é a nossa funcionária, a nossa copeira, ela fica, doutora, pelo amor de Deus, não é possível. Eu levo minha garrafa de 800 ml de água, eu fico bebendo umas 3, 4, 5 ali. O tempo que eu tô lá. Não é possível que você beba água o tempo inteiro. Não é nada. Você levanta pra ir ao banheiro. Eu levanto toda hora. Toda hora, entre um paciente e outro, eu levanto. Olha pra longe, caminha. Isso ajuda tudo, né? Nem era ajuda nessa intenção, mas agora vai ser. Ela entra aí também. Exatamente. Olha, agora eu vou focar nisso. Como é que essa parte... eu vejo que na parte de oftalmo as pessoas têm um certo receio, né? Automedicação. Acontece muito isso ou não? Como qualquer área, assim. As pessoas às vezes tomam antibiótico sem receita, mas eu acho que na parte do oftalmo as pessoas respeitam mais, ou não. A mudança na farmácia de pararem de vender os antibióticos, né? Os colírios, as farmácias seguram também. Então, assim, isso ajudou. Porque realmente é uma coisa que complica muitas vezes. Na maioria das vezes, isso deve acontecer na especialidade de vocês também, a automedicação acaba sendo errada, né? Então, mais atrapalha do que ajuda. Mas, infelizmente, ainda acontece, né? E normalmente são nesses casos mais graves. A pessoa que tem uma uveíte mais grave, que foi na farmácia e comprou um colíriozinho de lágrima, um Moura Brasil da vida, e está tratando a uveíte com aquilo dali, teria que estar tomando medicação oral, teria que estar tomando antibiótico oral, corticóide oral. Uveíte é um tratamento pesado mesmo. E com isso perde tempo. E para o pessoal que está em casa, vendo assim, eu realmente trabalho, não tem problema nenhum. Não tenho nenhuma miopia, astigmatismo, hipermetropia, mas trabalho realmente com muita tela e tal. Fora ficar levantando e fazer essas dicas muito boas que você passou pra gente. Colírio também, assim, para lubrificar, você também acha válido fazer? Não então, aqueles assim, com corticóide, nada disso, mas os colírios os mesmo lubrificantes são muito usados, né? Assim, mas para pessoa mais jovem, não tem tanta necessidade, porque a nossa lágrima ainda é eficaz. Se a pessoa fizer esses hábitos de controlar o tempo de tela, fizer essas pequenas pausas, lavar o rosto, olhar para longe, lembrar de piscar. Quando está na tela, se policiar para piscar. Existem até alguns programinhas, às vezes, que você pode botar no cantinho da tela, tipo um pequeno cronômetro para você lembrar de piscar, porque o piscar é muito importante. A lubrificação do olho é muito importante. O olho seco vai atrapalhar a visão, o olho seco vai atrapalhar o conforto, vai dar coceira. Então, assim, a lubrificação é muito importante. E nessa questão da tela, uma pessoa jovem, com saúde boa, com alimentação boa e rotina boa, só o fato de piscar já vai resolver. Às vezes, um caso extremo ou outro, a gente pode usar um colírio lubrificante durante o dia, ou durante o trabalho, ou à noite, que isso faz uma boa ajuda. Nas pessoas mais velhas, o lubrificante já acaba ajudando muito, porque a gente vai ficando mais velho, a nossa lágrima vai perdendo propriedades, vai perdendo a qualidade. Então, o lubrificante já acaba sendo mais utilizado e ajuda muito. Mulheres também na menopausa, a gente acaba que usa muito lubrificante, às vezes até colírios anti-inflamatórios, porque o ressecamento ele vai gerando uma inflamação grande. Então, tem casos que a gente precisa Inclusive, ressecamento ocular é um dos sintomas, né, da menopausa também, né? É um dos sintomas. Em relação, por exemplo, que você falou dos perigos de você coçar o olho, né? Fora o ceratocone em criança. Em adulto acontece também, o ceratocone também pode acontecer. E quais são os principais outros fatores, né? Que a gente até brincou ali, né, com o cameraman que estava ali já coçando, né? O olho não coça o olho, mas quais são os principais problemas? E se deu vontade de coçar, o que você recomenda a pessoa fazer? Assim, no adulto, o risco de ceratocone já é muito diminuído, porque é aquilo que, lembra? Sim, A córnea, quando a gente é criança, a córnea, a superfície do olho é muito molinha, muito maleável, igual nossas articulações. Então, quando nós ficamos adultos, a partir dos 35, 40 anos, a córnea já enrijeceu. Então, a chance dela deformar com uma coceira é praticamente inexistente. Eu uso sempre praticamente inexistente, porque em medicina tudo pode.
Mas existem casos de machucar. Um dia desses eu tive no consultório um senhorzinho, mas aí já entra ansiedade, depressão, de tanto que ele coçou o olho, ele fez um descolamento de retina. Uma lesão traumática gravíssima. Ele coçou o olho com tanta força que fez um trauma grave no olho, assim. Então, assim, óbvio, o olho não foi feito para coçar. E se sentir vontade de coçar, faz o quê? Então, uma das coisas que ajuda muito a gente é compressa de água gelada. Normalmente água filtrada. O pessoal tem muito mania de água boricada, evitem água boricada. O próprio soro fisiológico, ele não é tão legal para o olho, porque o sal do soro vai aumentar até a coceira. Então, para o olho é água filtrada, numa gaze, no algodão, faz uma compressinha gelada. Isso vai aliviar muito. E no máximo uma coceirinha aqui no cantinho. Normalmente esse movimento aqui já alivia. Coçar o olho assim, dá uma coçadinha aqui no né? cantinho, isso alivia. Não, isso é um perigo, né? O olho é uma bolinha que não foi feito para coçar. Imagina a criança quando entra areia. Lavar, 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 lavar e não deixar coçar. Na criança, então, criança não pode coçar o olho. Eu lembro uma vez na praia, e aí as crianças jogando uma areia um em cima do outro, o Leonardo desesperado. Para, brinca de qualquer coisa. Chutam o outro, mas não joga isso. Afoga o outro ali. Afoga, dá todo desespero. Porque, ainda mais que às vezes criança pequena pra lavar, como é que lava? É difícil, às vezes você tem que sedar até uma criança para lavar, né? Dependendo da criança. Outro dia eu vi na internet essa questão de... Isso é loucura, né? Fazer tatuagem ocular. Isso tá virando moda, não, né? Teve uma moda há um tempo atrás, eu acho que diminuiu, né? Tinha um pessoal até que viajava para fazer, tinha algum país que o médico estava fazendo, um médico estava fazendo isso. Era médico que fazia isso? Tinha, acho que um oftalmologista em algum outro país que fazia uma coisa dessa, assim, passou na TV, alguma coisa assim. Mas é um risco muito grande, é arranjar sarna para se coçar. Correr risco à toa. Aí é o que eu falo, tem pessoas que eu tenho medo de operar a catarata, mas o cara já não tem medo de fazer uma tatuagem. Já teve algum caso de paciente com alguma... Eu já atendi uma paciente com úlcera de córnea. Olha aí. Por causa de tatuagem no olho. Perdeu o olho. Olha aí, ó. Isso eu queria falar também. Duas perguntas que me deram aqui agora para fazer. Que são geralmente dúvidas comuns, acho que da maioria. No primeiro que você falou ali de descolamento de retina, é real mesmo a gente ir no carro lendo? Não, porque tem isso, não sei se é real ou se é mito. Não leia dentro do carro, porque pode ter descolamento de retina. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição um pouco maior ao descolamento de retina, né? O míope é um deles. A pessoa com a miopia maior, o olho grande. A retina é como se fosse um tapete que recobre o nosso olho por dentro. E no míope, esse tapete ele é mais esticado. Porque o olho é maior, o tapete é mais esticado para recobrir ali o olho todo. Então, o míope ele tem uma predisposição, não é que todo míope vai descolar a retina, mas é uma predisposição, um cuidado maior que na consulta a gente fica mais atento. Um míope de 5, um míope de 6, a gente já tem que olhar essa parte com um pouquinho mais de carinho. O olho tem vários mitos, né? Se ficar verde que soprar, vai ficar verde pra sempre. De virar pálpebra assim também, não é? Vai ficar pra sempre. Não volta mais. Virar pálpebra a gente vira muito no consultório. Isso faz parte do exame de rotina, né? Eu ensinei a Luísa a fazer isso desde com 3 anos, ela já virou. Vai ficar assim, vai ficar assim. E outra coisa também, em relação ao que vocês acabaram de falar, mas voltando pra gente, mulher, por exemplo, maquiagem, lápis de olho, rímel, isso traz algum problema, assim? Para pessoas, é sempre uma agressão, né? Sempre acaba sendo uma agressão. Então, assim, usar sempre com cuidado, com parcimônia. Na verdade, como não mudar exagerar. Como diminuir o risco, pronto. É mais fácil. Porque assim, fica, além de ser uma tem pessoas que são mais algo... sensíveis, tem pessoas que podem ter alergia também. E assim, sempre com muito cuidado. Uma coisa que é direto no consultório, que é os cílios, né? Os cílios postiços. Nossa. Volta e meia chega alguém com o cílio todo colado, com cola que caiu no olho, com... Não, e isso, eu também queria saber. E aí, vocês também contraindicam? Ou qual cuidado não vale a pena fazer, né? Quais são os problemas de um cílios postiços? Então,
Assim, já tem de casos graves de pessoa com o olho totalmente colado e fazendo lesão de cola, córnea. né? Caraca, faz lesão também. Fazendo lesão na córnea, porque a cola caiu no olho. Aí, ó, galera do cílio postiço. Normalmente, assim, os maridos acham as esposas lindas de qualquer jeito. Não precisa botar cílio postiço, não vai mudar o que a gente acha das mulheres, é porque né? eu entendo até quem coloca, né? Porque o cílio, né, faz a diferença no rosto, né? Quando você coloca. Mas eu também sempre tive receio de colocar o cílio postiço, assim, principalmente até mesmo porque eu tenho muito problema oftalmológico. Eu falei, gente, não vou arranjar mais um, né? Exatamente, é mais um, assim, a gente já tem, assim, tanta local, coisa na vida para resolver. Um local que tenha cuidado, né? Um local... Mas o problema não é o cuidado. Vamos botar que a gente vai colocar num lugar com cuidado, maravilhoso, perfeito. Você viu que aquele lugar é perfeito para fazer. Existem eu não tô falando medicações, disso, eu né, tô falando hoje. em relação à colocação mesmo, né? Mesmo que seja no lugar mais perfeito da face da Terra. Existem medicações hoje que são usadas para crescer o cílio, né? Isso, na verdade, você vê, tem coisas que são engraçadas. Era um colírio de glaucoma. É um colírio até hoje usado para glaucoma. E que o efeito colateral do colírio é fazer crescer o cílio. E aí, a partir disso, a indústria da estética desenvolveu a medicação que faz isso. Uma coisa assim, em termos de estética, eu acho que uma cirurgia muito mais legal é a cirurgia da pálpebra. Sim, Faz uma blefaroplastia, é uma cirurgia, eu faço muito essa cirurgia. Sim. E quando ela é bem empregada e bem indicada, nossa, ela melhora a estética, melhora o conforto e ajuda muito. Aí sim, aí eu acho uma coisa legal. O cílio, uma vez ou outra, talvez, mas assim, sempre. Porque quanto mais você vai utilizar, maior a chance de ter complicação, Você vê né? irritação, né? Porque vira e mexe, eu coloco o cílio postiço de vez em quando. Não aqueles que as pessoas colocam que ficam 15 dias, 20 dias, não. Uma festa, alguma coisa, algum evento, um casamento, eu coloco. Cara, no outro dia meu olho tá Sensível, né? sensível pra caramba, sabe? Uma dessa sensibilidade passa e da sensibilidade vai para uma inflamação, da inflamação pode ir para uma infecção e aí vamos falar aqui, a gente vive hoje um grande boom também de síndrome metabólica, né? E aí, como vem aumentando o quadro de diabetes, pacientes cada vez mais jovens, como é que você tem visto isso aí sobre a retinopatia diabética? Tem aumentado muito lá no seu consultório? Sem dúvida. Acho que não só no meu consultório, mas Lugares, né? todos os lugares, né? Assim, você vê o paciente cada vez mais jovem com lesão no fundo do olho por causa do diabetes. Com microhemorragias, com hemorragias, com os famosos exudatos, as lesões na retina, lesões vasculares. E isso, a pessoa perde a visão, pode perder a visão. E é muito difícil de reversão. Reverter completamente não vai reverter. Por hábitos de vida, né? É outra coisa que a gente hábitos. só via muito lá na frente, né? De uma senhorinha ou um senhorzinho lá na frente já, diabético um caso ao longo ou outro tempo. de um diabético tipo 1. Pegando paciente mais jovem Exatamente, agora. um paciente mais jovem que tinha mais diabetes jovem. tipo 1 e evoluiu com retinopatia diabética, mas hoje em dia... Explica até para o pessoal que está de casa o que seria a retinopatia diabética, né? Retinopatia diabética são lesões na retina em decorrência do diabetes. Da glicose aumentada no sangue. Da glicose aumentada no sangue por um período prolongado, né? A pessoa que descobriu o diabetes agora, ela não vai, dificilmente ela não vai ter uma lesão na retina. Isso é uma coisa de longo prazo. Longo prazo, enchendo e causando dano. São lesões de cunhos vasculares, são lesões de cunhos inflamatórios, podem gerar, às vezes, outras complicações, uveites, e normalmente são lesões graves, infelizmente. E são todas lesões evitáveis. Né? E esse paciente diabético, geralmente, e eu acho que provavelmente quem indica muito a procurar oftalmo vem pelo endócrino, né? Então, esse paciente diabético que está escutando a gente, como é que ele faz esse acompanhamento com você? Assim, às vezes o paciente vai primeiro no oftalmo. Mas aí quando já está avançado. Quando já está avançado. Mas é aquele paciente, sim, pegou, enfim, tá com uma diabetes ali. Vale a pena, é a mesma coisa, uma vez por ano, ou ter uma atenção, diminuir? Não, assim, um diabético bem controlado, se a diabetes estiver bem controlada, aquele paciente é regulado, uma vez por ano é suficiente.
A gente fazer aquele controle fundoscópico, ver como está a retina. Em alguns casos, pode-se fazer um laser para diminuir o sangramento ali das lesões. Mas, basicamente, é o exame de rotina, num paciente bem controlado. Um paciente não controlado, o ideal é você acompanhar mais de perto, a cada 6 meses ou até a cada 3 meses. Mas o pior é que, infelizmente, hoje a gente vê muito o quadro... Eu descubro muito diabetes. Porque muitas vezes a glicose... Às vezes, graças a Deus, assim, muitas vezes eu descubro diabetes só no pico de hiperglicemia. Porque isso altera muito o grau. Então, quando a glicose sobe muito, ela altera o grau da pessoa. Então, a pessoa que às vezes não tem grau nenhum passa a ter grau. A pessoa que tem um determinado grau aumenta o grau. Isso só pelo aumento da glicose. E aí a primeira coisa que ele vai é no oftalmologista. Aí você vai examinar, colhe a história. A importância da gente ter esse olhar global do paciente. Tem muito paciente que evolui com disfunção erétil, começa com também do diagnóstico de diabetes por causa disso, por causa da vascularização. Então, se o teu paciente chegar lá ainda reclamando de visão e disfunção erétil e visão embaçada... Não tem jeito. Não, tanto que o Diogo, tria totalmente. Disfunção erétil são pequenos vasinhos. Até antes de começar, chegar no infarto, que é o grande vaso do coração, no cérebro, que é o grande vaso cerebral, tem os microvasinhos, Então, tem o microvasinho da retina, tem o microvasinho do pênis. Então, às vezes, uma disfunção sexual é um indício. Com certeza. De uma diabetes, que já está descompensada. Às vezes, passou muitas vezes com aquela glicose normal, mas já tem hemoglobina glicada alterada, já tem a insulina alterada. E depois vai lá no dedinho, tira um dedinho do pé do cara, eu falo pro diabético, eu falo, olha, depois que perdeu o dedo, não vai voltar, cara. Depois que perdeu a visão... E é aquilo, a gente sabe, o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, genética, mas a diabetes tipo 2 é aquela genética do estilo de vida, ela é completamente epigenética. Você pode ter o diabetes ali na tua família e você não ter. Da mesma forma que você pode não ter a genética de ter o diabetes tipo 2 e ter, Então, é completamente relacionado ao seu estilo de vida, a forma com que você vive, principalmente o que você come. Exatamente. Assim, a parte genética, é o que eu falo, a parte genética a gente não vai mudar. Só a genética eu não vou mudar. Mas o estilo de vida eu consigo melhorar, consigo ajudar, consigo... Isso é impressionante, Mas as pessoas, você fala às vezes para a pessoa se alimentar melhor, a pessoa não quer. Sim. É difícil. É difícil, A gente fala muito que é o básico. Então, muitas patologias que a gente vem acompanhando hoje tá relacionado ao estilo de vida. O problema é que, como a Vanessa fala, o básico funciona, mas dá trabalho. É o cara que dorme mal, aí ele vai se alimentar mal. Entrou no ciclo. Não faz exercício físico, vive no mundo hoje super estressado, O próprio estresse, hiperglicemiante, libera vários hormônios hiperglicemiantes, adrenalina, noradrenalina. Imagina, cada boom de estresse, cada acesso de raiva que você tem, o cortisol lá em cima, a adrenalina lá em cima, todos os hormônios hiperglicemiantes, você só vai juntando aquela alimentação cheia de carboidrato que você fez ao longo do dia, que você não teve tempo para malhar, você dormiu super mal. A insulina ali é totalmente controlada pela melatonina, que a melatonina não é um hormônio só do sono, Ela é também envolvida total no metabolismo da insulina. Então, você não dormir, você faz aumento da tua insulina, ou seja, junta tudo isso, diabetes. Toma aqui para você um presentinho, sua doença do futuro. Está aí uma diabetes, que é uma doença crônica, que não vai te dar sintoma nenhum, e quando o sintoma chegar, é um infarto, é um AVC. São aquelas coisas agudas, ou seja, que você ali vai ter que tratar e ser parado pela doença, É o que eu falo muito com os meus pacientes. Agora você pode parar para se tratar, você vai precisar agora parar para você emagrecer, arranjar seu tempo para fazer exercício físico, para dormir melhor. Ou a doença vai te parar, porque ela vai chegar. Conta chega. A conta chega. Conta chega. Chega na visão, chega em todos os lugares. Te perguntar, Léo. Você teve uma história bonita de conversão aí. E isso mudou o teu olhar para o paciente? Eu queria saber só essa parte sua. Ah, certeza. Isso ajuda muito hoje na minha prática médica. Eu desde que passei a frequentar, a ser um católico de verdade, a minha prática melhorou infinitamente. Assim, eu consigo ajudar, eu tenho plena certeza que eu consigo ajudar muito mais meus pacientes do que eu ajudava no início da minha carreira. E
E não só para os meus pacientes, isso ajudou a minha vida, né? Ajudou. Com certeza. A vida da família melhora muito quando a gente tem uma vida regrada na prática católica ali. Acaba que a gente fala muito sobre ordem aqui, né, sobre estilo de vida, e o catolicismo te dá isso, uma vida espiritual, mas uma vida de ordem também dentro de casa, e o que a gente precisa passar para os pacientes, né? Né? Em tudo, né, gente? A gente está falando tanto dessa rotina do não dormir, da obesidade, né? Esse ano de 2024 eu mudei minha vida, eu emagreci mais de 20 quilos, e eu tenho plena certeza que uma das coisas que me ajudou muito foi a religião, a ter a minha temperança, a ter controle da mente, a ter a calma, a saber dizer não. Porque é difícil, a obesidade não é uma coisa fácil, a obesidade é uma doença. Agora eu falando como gordinho mesmo. É muito difícil. É muito difícil. Mas é muito legal isso que você acabou de falar, porque é algo que eu falo muito dentro do meu consultório, né? É muito além do que só mudar a comida, a alimentação, o sono. É você realmente, principalmente quando a gente tem essa espiritualidade, isso nos traz o exercício de muitas virtudes no nosso dia a dia que são necessárias para isso, né? Então, você realmente conseguir exercer a tua fortaleza, às vezes em pequenos hábitos, de você ser tolerante ali. Olha, tem ali, eu vou acabar de comer, você sair um pouquinho antes de estar completamente satisfeito, ou seja, você exercendo ali sua temperança. E são coisas que às vezes você começa no seu dia a dia fazendo coisas pequenas, né, habituais. Às vezes você acordando no horário que você tem que acordar às 5 e pouca da manhã e você levanta no primeiro despertar. Aquilo ali já te torna forte pro resto do dia e parece uma bobeira, mas não é. A gente tentar fazer as coisas que são contra a nossa vontade, né? Então, é muito além de só comida, é muito além de só academia. E eu acho que a espiritualidade, a religião, ela nos traz isso. Porque ela nos traz para uma vida mais ordenada, né? Você quer ter aquilo ali. E você começa a ter, principalmente, o controle, né? Porque o nosso intelecto, ele está acima das nossas paixões, né? Do nosso estômago, dos nossos órgãos sexuais, ou seja, a nossa cabeça tem que controlar, né? E aí, com na religião, o que eu mais enxergo e que eu tento mostrar até muito para os meus pacientes é como a religião, ela nos ordena a seguir nesse caminho. E seguindo nesse caminho, você consegue exercer essas tuas virtudes mínimas do dia a dia que vão fazer com que você consiga mudar os seus hábitos. O emagrecimento é um deles. E a partir daí tudo vai melhorando. Tudo. Né? A carreira vai melhorando, a saúde vai melhorando, o convívio familiar vai melhorando. Assim, eu só tenho a agradecer a isso que é. E agradecer seu filho, né? A história, né? Uma história muito legal, assim. Pedro estava no primeiro ano da escola, o Padre Mateus foi lá fazer uma visita para as crianças e isso foi logo no início do primeiro ano da escola, assim. Pedro foi para o 5º ano agora, né? Então, e aí ele voltou impressionado, chegou em casa, mãe, pai, eu quero ir na igreja daquele padre. Assim, e aí a gente foi ver que a igreja era até perto daqui, perto de casa. Falei, pô, vamos lá. A partir daí a gente começou a ter uma regularidade. Nós éramos aqueles famosos católicos do IBGE. Né? E a partir daí a gente começou a ter a regularidade com a religião, a dar a importância que isso tem que ter. E a partir daí tudo foi fluindo. Agora, na verdade, eu acho que começou até antes, né? Porque meu filho não era da escola, estava em outra escola, ele tinha começado esse primeiro ano, ele começou no colégio anterior. O Padre Mateus nem sabe disso, né? Padre Mateus não fala acho isso, que não. Conversar com ele. E nesse ano, o Padre Mateus, acho que não sei se ele tinha nem um ano de ordenado. Eu acho que essa vez que o Padre foi lá na escola, acho que não tinha. Porque o Padre Mateus fez 5 anos de ordenado agora. Tem 5 anos só que o padre Então ele estava bem no início mesmo. Eu não sabia direito, assim, né? Não conhecia bem, tanto que eu não tinha feito primeira comunhão. Eu tinha sido batizado, sou batizado, mas não tinha feito primeira comunhão. Aí, frequentando a igreja, comecei a estudar, comecei a aprender. Aí com os amigos que Deus traz para botar gente boa do nosso lado,
Comecei a fazer o crisma ali também na São José. E aí tudo fluiu, cara. São maravilhas, é o caminho certo. É verdade. Que maravilha, Léo. Cuidem do espiritual, gente. Muito obrigada, doutor Leonardo. Foi maravilhoso. Agradeço. Foi muito bom, muito bom. Super esclarecedor, sabe? Coisas que a maioria das pessoas acho que tem dúvidas. Isso foi super... Porque o oftalmo é uma especialidade que não é muito falada. Não é. A gente, meio médico ali, fica um pouco afastado. E quanta coisa, né? Muito interessante. Não, e tem muita coisa. A gente falou mínimo. Mas acho que a gente conseguiu falar muito sobre diagnóstico precoce, essa questão da prevenção sempre, que a gente bate muito aqui no nosso podcast sobre prevenção, diagnóstico precoce. Olha a importância. É tudo, né, cara? É o que os avós da gente já diziam. Exatamente. E a gente acaba que não... A Nossas maioria das avós pessoas não sempre faz. certas, Estão né? sempre certos. Aquele chazinho de alho com, né? Tá resfriado, é o Eles chazinho de dormiam alho cedo. com... Exatamente. Eles se alimentavam melhor, né? Comiam comida... Bicho planta, pegavam sol, andavam de bicicleta normal, a nossa é elétrica. Fala da minha bicicleta elétrica, não. É verdade, essa bicicleta elétrica salva, adoro. Fala seu arroba, Léo. Adoro. Vai aparecer aqui embaixo seu arroba. Fala o arroba pra gente, DR Léo. Leonardo Fontana. Tá aqui, ó, pessoal, aqui embaixo. Só me achar lá no Instagram. E podem ficar à vontade para mandar dúvidas. Responde mandar caixinha. mensagem, respondo caixinha. E para marcar consulta tá lá também. Tá só lá clicar também. no link. Só clicar no link, já cai direto no WhatsApp lá do consultório. Posso fazer consulta online também. Olha que legal, gente. Ele faz consulta online, então se quiserem marcar consulta, vai lá no perfil dele, que ele acabou de falar. Repete pra gente de novo, @doutor DR Leonardo Fontana. Né? Então, vai lá no Instagram dele, ele responde caixinha. Se ficou alguma dúvida aqui, pode ir lá conversar, chamar ele no direct. Pode me chamar, então que eu vou responder, vou conversar. Na caixinha. Vou olhar os vídeos, vou responder os comentários. E deixa comentários aí pra gente. Deixa que comentários a gente que eu vou lá responder. E compartilha, né, gente? Porque esse episódio aqui, eu duvido que vocês nunca tenham alguém que vocês conheçam que tem um catarata, glaucoma, né, do filho que coça o olho. Esse daqui é pra compartilhar, assim, não isso coça é muito importante, o olho. não porque coçem isso o olho. Realmente é muito Isso importante. E o primeiro muda a vida. oftalmologista aqui, no Anima. Exatamente. É o Primeiro primeiro oftalmo aqui. oftalmo que a gente trouxe aqui. Maravilha. Muito obrigada. Isso aí, gente. Fico muito feliz. Muito obrigado pelo muito bom convite. Vim com muito carinho aqui prestigiar e participar. Muito bom. Prazer foi nosso. E outra, convidado para participar do ambulatório. E aceitou, aqui, imagina. Com certeza. Bertaldinho, precisamos Estaremos arranjar aqui. uma máquina, né? Vou mandar a lista dos equipamentos. Pode mandar lista, o equipamento, Bertaldinho. porque agora eu quero um oftalmo no nosso ambulatório. Já vai ter uma salinha ali pro Léo, ele já falou, só a gente Teremos Vamos conseguir oftalmo. uma doação aí. Como o Bertaldinho fala, muita gente está devendo a Nossa Senhora. Exatamente, pague sua dívida Nossa Senhora, ajudando a gente lá no ambulatório, porque agora vamos fazer o bem. vamos ter também um ambulatório de oftalmologia para o público que não pode acessar, não é verdade? A rede privada. E vamos aos avisos Teremos paroquiais. Lojas Anima, somente online. Hoje, olha o que eu trago aqui, o terço de Fátima. Adoro esse terço, eu tenho, hein, gente? Você tem porque é meu, porque esse terço eu ganhei. Não, nós ganhamos. Não, mas quando eu vim no podcast. É verdade, você ganhou. Eu vim antes de você. É verdade. Mas eu ganhei um também. Você ganhou eu dei pra sua outra mãe. coisa. Eu dei pra sua mãe. É lindo esse terço. Esse terço é lindo. Quando eu vim no podcast, olha aqui, esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. André Parreira e Karina Parreira, ó. Sobre matrimônio. Olha que maravilha. Encontros de preparação. Ó, presente de Natal, gente. Vamos aproveitar. Olha esse crucifixo lindo. Pra colocar atrás da porta, consultório. É verdade. Vou até botar lá no consultório, hein? Vou levar pra mim. Obrigado, Bertaldinho. Presente de Natal. E esse aqui pra você. De presente. Nossa Senhora de Fátima, história contada do Bertaldo e quem aqui é autografado. Pô, muito legal, cara. Muito obrigado. Nada, imagina. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que tá aí assistindo a gente, não basta só assistir, tem que se inscrever, não custa nada, é rapidinho. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque isso é muito importante pra gente. Começa a seguir também a gente em todas as nossas redes, no Instagram, no Deezer, no Spotify. E no YouTube. Acabei de falar, YouTube. no Amazon Amazon Prime. Prime. No YouTube eu já tava falando Então, antes. YouTube de novo, no sempre YouTube de novo, marca, sempre acompanha. YouTube, porque o YouTube aí é bem importante pra gente. Ou seja, a gente tá em várias redes, não tem desculpa para Dá não pra botar nos na ouvir. academia, acordar de manhã, academia, bota aqui no E pega vai a gente malhando. e fica escutando, porque esse podcast está sensacional. Muito obrigada, doutor Leonardo. Beijo, até a Tchau, próxima tchau. quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.